Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, canal que fala de voleibol, liderança, construção, gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera, caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, hoje a gente tem um convidado que entende muito de voleibol e de podcast. Então, o cara é o pacote completo aqui. Seja muito bem-vindo, Ale Oliveira. Ale, muito obrigado por nos dar essa honra de conversar aqui com a gente no nosso podcast, cara. Fala, amigos. Pô, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar, contar um pouco da história e falar de vôlei, né? Porque graças aos podcasts, né, a gente tem canais para a gente falar de um esporte que a gente ama, uma modalidade que a gente vive há tanto tempo, né? Porque se você tirar a internet e olhar para trás, cara, existiu o Super Vôlei no Sport TV há muito tempo atrás, né? Verdade. Jornada nas Estrelas, começando por a É. long time ago. A long E, time ago. e agora a gente tem esses canais, assim, e eu acho que vocês têm isso, e no meu podcast, lá no Ataque e Defesa, é se transformar num arquivo histórico, né? Porque a gente quer levar sempre os grandes atores que formam, né, a modalidade, né? Grandes heróis que a gente tem na modalidade, vencedores, né? Eu digo isso desde o árbitro que está conhecido, que participou muito em quadra, ao técnico vencedor, ao maior jogador do mundo, e gente que está começando, como cara de escolinha, tal, que quer produzir, que ama vôlei, enfim, tem essa coisa. E é claro que as pessoas maiores na modalidade vão contar a história e aquilo vai ser um arquivo histórico, né, para toda a vida que está guardada aqui nessa rede mundial de computadores. É isso aí, muito legal. O seu podcast que tem um enfoque um pouquinho diferente do nosso, o nosso é mais para técnicos de voleibol mesmo, mais cunho educativo em relação a voleibol, a liderança, tudo mais, mas o importante é falar de voleibol e você faz isso com maestria e a gente usa o seu podcast como exemplo, como lição para o nosso podcast também. Eu tô lá assistindo Legal, toda vez, o legal. Peter assiste toda vez também. E você é uma grande referência para gente. E a gente tem um parceiro em comum, né? O Né? grande Lucas Negrin, que está aqui com a gente hoje. Olha lá, ele vai aparecer aqui, ó. Olha ele aí, ó. Ele tem dificuldade com tecnologia lá, né? Tá? Dificuldade para poder É, estar é. Ah, ativado. poxa, Agora a gente quer ver essa cara Ah, bonita aí, ó, de grande olha lá. Lucas Negrin, que é o nosso parceiro aqui, a Nexus Next, que também é parceiro do podcast do Ale, do Ataque e Defesa. Lucas, seja muito bem-vindo e você está aqui em casa, né? Com o grande Ale, com a gente. Então, deixa o seu bom dia aí pra galera. Que encontro, hein? Muito bom dia para vocês do Set Point Podcast. Peter Feijão, obrigado pela acolhida. Ale Oliveira, sem comentários, né? Você é o cara, o precursor disso tudo, né? Que Ah, começou lá com a gente quando não éramos absolutamente nada nesse Só, mercado. O Ale acreditou na gente. Então, obrigado aí por nos reunir aqui nessa manhã bacana, nessa gravação, e estou muito contente. Estou no Brasil. Estou fazendo Oh, algumas maravilha, visitas hein? interessantes aqui, conhecendo novas pessoas, novos projetos. Conheci o projeto do Escadinha, do Marlon. Então, assim, e o vôlei está muito em alta no Brasil nessa base, pelo que eu pude ver nessas duas experiências. Então, pessoas que estão abertas a desafios também, com a meninada muito, assim, empenhada em se desenvolver no esporte. Isso é muito bacana. E a gente fala muito disso nos Estados Unidos também, né? Mas o Brasil vem com uma base muito interessante. Obviamente que precisa-se de muito mais profissionais para fazer isso, mas é um caminho muito interessante. Esses ex-atletas que podem oferecer um pouco do seu tempo, da sua qualidade técnica, para poder mostrar isso às pessoas, né? E nós estamos aqui conhecendo bastante projetos. Sensacional. E Lucas, me diz aí, ó. Agora eu tenho uma oportunidade de fazer um jabá pra gente, hein? Qual é a importância do Sete Podcast, do podcast Ataque e Defesa, do Ale, para Nexus Next e como que a gente está se ajudando aí nesse processo? Não, isso é perfeito. Por vocês terem públicos nichados no segmento do vôlei, isso nos abre muitas portas para poder ter acesso a pessoas que eu jamais
poderia imaginar em ter, né? Então, se a gente fala no atleta olímpico, eu sempre cito o exemplo do William, né? Poxa, um cara muito conhecido, mas se você vai no fisioterapeuta que trabalhou na seleção, ou no fisioterapeuta que trabalhou num clube, também tem uma excelência técnica que pode contribuir muito com as pessoas nos Estados Unidos. Então, esse acesso que vocês nos oferecem é muito interessante, porque são pessoas incríveis que estão ali atrás de uma oportunidade também de poder ter outros voos, outros sonhos num país tão de excelência quanto os Estados Unidos nessa área esportiva. Então, você de Sete Pot Podcast aí estão continuando esse legado com a gente aí e abrindo bastantes oportunidades. Isso aí, você não tem dúvida disso. Show de bola, velho. Show de bola. E, pô, a gente tem o maior prazer em ter você como parceiro aqui. Você, o Marcel, são caras geniais aí. Então, a Nexus Next é um grande apoiador dos nossos projetos. Ale, deixa seu recado aí pro grande Lucas Negrin. Eu te amo, Lucas. Eu Ai, te que amo. coisa linda. Esse é meu recado. O amor vive aqui. Coisa linda. Sabe que eu conheci o Lucas, eu estou no prédio onde eu conheci o Lucas, né? A gente era vizinho de prédio, a gente nos conhecemos no elevador, na academia, enfim. E sempre existiu uma simpatia, assim, né? Lucas, esse sorriso fácil é desde sempre. Isso facilitou. E é uma coisa muito difícil em São Paulo, né? Porque a vida é muito Verdade. curta para morar em São Paulo, né? A vida é muito concorrida aqui, né? Você acorda, você quer descer primeiro no elevador, daí você aperta 33 vezes o elevador para ver se ele chega primeiro. Você quer sair primeiro da garagem, você quer, né? Tudo assim, por causa do trânsito que te Isso consome muito, por isso que eu digo que a vida é muito curta em São Paulo. E o legal do Lucas é que ele enxerga oportunidades, sabe? Eu acho que isso aí faz dele um verdade. grande empreendedor, assim, né? Tirando a pessoa física, né, que a gente gosta, porque ele é simpático, ele é sorridente, mas a pessoa jurídica que consegue enxergar oportunidades. E por isso que ele viu em mim, né, lá no começo, né, uma conexão de ligações mesmo, assim, né, bem didático, assim, de poder apresentar pessoas, de correr atrás, de ser um parceiro e tal. E depois com a chegada de trazer ele para dentro do podcast, da imagem, assim, e acreditando no crescimento e das pessoas visualizando aqui. E, e é o que eu falo sempre para ele, assim, é o fortalecimento da imagem dele, né? Uhum. Tá conectado com a gente e daí ele vai dar o show dele depois, né? Que ele é competente para fazer isso. Né? Sem E dúvida. e a nossa parte é apresentar o negócio dele, dizer que é viável para as pessoas, para os atletas, para empresários e tal, e que é um caminho legal, eu diria assim, decente para ser feito, né? Tem muito picareta por aí. E daí você pode confiar numa pessoa que tem esse caráter que o Lucas tem. Né? Então, enxergando oportunidades conosco, né, com o SafePoint, com o ataque e defesa, e também criando oportunidades para outras pessoas. Né? E muita gente não sabe que pode ter uma vida nos Estados Unidos, né, e que pode dar uma alavancada na vida, e às vezes não é pouca coisa, não é pouca diferença dessa questão de vida morar nos Estados Unidos. E às vezes é muito mais simples do que as pessoas imaginam, né? Exatamente, é. Tendo, né, o Lucas sempre fala, tendo 5 anos de experiência na sua função e tal, você pode concorrer ao Green Card. Então, assim, além de ser um cara muito bacana, de ser um amigo, assim, é um cara que enxerga muitas oportunidades para ele e para nós. Né? Isso que é muito Sem bacana. dúvida. É. Não, e o Lucas é um cara que comunica super bem, um cara carismático pra caramba. E ele, Dei não sei aulas, se. dei aulas. Pô, Dei aulas, dei aulas, dei é, aulas. Eles fez uns videozinhos, aí falaram, não, vai assim. então o Ale é o cara que é o mentor Eu por criei o trás monstro, desses. eu criei o Criou o monstro. monstro, criou o monstro. Exatamente. O Ale é o mentor por trás de todo esse carisma do Lucas Negrin, que nos ensinou que tem quantas oportunidades para vir para os Estados Unidos, Peter Bristotti? 187. 187 maneiras. É isso que a gente aprendeu com o Lucas. E Lucas, obrigado aí por destinar esse tempo. Semana que vem estaremos aí em São Paulo nos reunindo pessoalmente, in person. É isso aí. Meu irmão, aproveite o Brasilzão. Beijo pra você e a gente se vê a semana que vem. Rapaziada, beijo carinhoso para todos vocês. Obrigado, Ali, pelas palavras, pelo carinho de sempre, sua generosidade. Faz a gente seguir adiante. Então, um bom programa para vocês aí. E vamos falar muito de voleibol. E, Peter, anota aí tudo aí, hein? Tô anotando. Abraço, querido. Valeu, Um abraço, Lucas. gente. Um abraço. Tchau. Peter. É Obrigado. nóis, Valeu. velho. Bom programa. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Vamos seguir aqui com o Ale. Ale, você, antes de ser um grande jornalista e um grande podcaster também,
você foi um grande atleta de voleibol. Então nos conte aí como começou essa história sua no voleibol. Então, a história acho que é meio parecida com muitas pessoas da minha geração, né? Até esses dias eu falei isso dentro do podcast, né? Nessa questão de ter obrigação de ouvir as pessoas, né? A gente lembra do que a gente passou, né? Tipo assim, pô, tem gente que Uhum. foi campeã olímpica, mas tem gente que não foi, que só jogou, sei lá, primeira divisão, ou jogou na Uhum. escola tal, e ama, né, o vôlei, mas acabou seguindo, né, uma outra função, uma outra profissão, porque o mundo acabou levando, enxergou oportunidades, menos oportunidades no esporte. Mas assim, nos anos 80, meu pai sempre foi um consumidor de esporte, seja ele qual for, né? Então, a lembrança do meu pai, ele no domingo sentado assistindo tudo que tinha uma bola, tinha uma velocidade, tinha um cara correndo, tudo ele assistia, né? Era a época que estava surgindo o show do esporte Esporte, do, pô. do, do Luciano do Vale, né? Com Uhum. Rui Chapéu, o Roberto Carlos jogando sinuca, tipo, a gente via aquilo lá, o Maguila, né? Então, tinha tudo, né? E era muito Maguila. incrível. Cara, o Mas, mas, an- chapéu, velho. Caralho. é, mas antes Sensacional. disso, né, começou que o Luciano do Vale, ele sai da Globo, ele vai para a Record e ele vai investir no vôlei, porque era o que podia fazer como direito de transmissão. E ele dá um boom no vôlei, né? Aqueles tempos de confronto de Atlético Boa Vista e Pirelli, depois Bradesco, Pirelli, Minas e tal. E a seleção brasileira feminina, muito mais que a masculina, porque a feminina estava jogando Sul-Americano e não conseguia vencer do Peru na época, tinha um tabu, não vencia, não vencia, e vence o Sul-Americano e tal. É um boom, daí o masculino surge também, com esses confrontos magníficos contra a Rússia, é campeão do Mundialito, é vice-campeão mundial em 82 e tal. E eu lembro disso, de uma final da Campeonato Brasileiro entre a Atlântica e Pirelli, eu escutando pelo rádio, sozinho na minha cama, escutando pelo Caramba. rádio, jogo de vôlei, assim, né? E hoje a gente não imagina isso acontecendo. Aí meu pai trabalhava na loja, numa autopeças, que era da minha tia e do meu tio e tal. E nesse segundo vôlei, no fundo da quadra, eles pegavam sacos de batata e montaram uma rede. Acabava o expediente 6h15 da tarde, vôlei até escurecer Que entre o legal, pessoal, Que né? cara. legal. E eu tinha 9 anos de idade, assim. E, cara, eu lembro que tinha um programa na Band. Eu tô falando isso pro pessoal da minha idade mesmo. Tinha um programa na Band que era Família contra Família, um negócio assim, apresentado pelo Daniel Filho, na Band. Assim. Caramba. E acabava 6 horas. Acabava o negócio, eu pegava a minha bicicletinha, pum, pra loja, ia jogar. Aí, pô, eu era molequinho, né? Muito novinho e tal. Se sobrasse um lugar, eu entrava, né? Pessoa mais velha. Só que eu conseguia fazer tudo que os caras faziam. Assim, nunca tinha. Era empírico mesmo, assim, de olhar e copiar e fazer. Eu tô falando assim, de 9 anos de idade, eu conseguia tocar na bola direitinho, passar a bola, não tinha nenhuma perfeição. Aí eu lembro que o meu pai falou com um cara que era professor de educação física, que foi lá um dia, o negócio estava ficando maior e começava a chamar mais pessoas. E ele falou assim: ah, não tem uma escolinha, acho que ele leva jeito e tal. Eu falei assim, ah, ele é muito novo. Ele é muito novo. Daí eu mudei de cidade. Meu pai daí comprou uma autopeça numa outra cidade. A gente morava em Avaré, e a gente foi para Taquarituba. Baré. Uhum. Taquarituba que é perto de Avaré, nessa região. Aí eu fui para a quinta série, né, e fui um dia para a escola. Aí tinha um irmão, né, de um garoto que estudava comigo, que fazia educação física, eu gostava de vôlei. Lá já tinha um histórico de vôlei. E aí, no intervalo da escola, ele pegou a bola e começou a atacar na gente, e a gente devolvia, assim, eram 3 moleques, assim, tal, tal. E eu assim, cara, esses 3 moleques conseguem jogar. E só para dar um avanço na história, esses 3 moleques passaram na peneira do Banespa um ano depois. Porra. Um Uau, ano e meio Jogava depois. mesmo, né? jogava um pouco, então. Tipo, era muito louco, assim, né? Era muito louco. Os 3 da mesma cidade, na mesma sala de aula, tal. Era eu, Beto, Pares. O Beto é pai do Felipe Brito, que joga hoje em Uhum. Joinville. O Sim, Pares sim. jogou até o Mirim, só jogou apenas um ano no Manesco e tal. Ele teve um problema de disciplina, acabou voltando. E eu continuei. Mas daí, nesse dia, tal, meio que resolveram fazer um time na cidade e convidaram um técnico, o Carlão Bonaldo, que dava treino para o time juvenil de Avaré, da outra cidade que para começar a dar os treinos para molecada. E a gente começou a jogar. Eu comecei a jogar vôlei, a Vera, dia 7 de abril de 1984. Eu vi o primeiro treino e tal. Aí o Carlão falou assim, né, ensinando a toque, assim, tipo, né, ele falava assim, põe o dedão para dentro, encaixa a bola e vai soltando, vai soltando, vai soltando. Então, era esse o treino. Aí eu dei o toque, ele falou assim, você vai ser jogador de vôlei. E, cara, ele pode ter falado isso para todo mundo, mas eu peguei aquilo para mim e acabei sendo mesmo. Então, aí eu fiz teste em Banespa em 86,
me mudei para o projeto, né, Vôlei Banespa, que foi, acho que, o maior do Brasil, assim. Maior, com certeza. Sem dúvida. E até engraçado, eu pergunto para a galera que passou pelo Banespa, né, que fez peneira no Banespa, que participa do podcast, eu falo assim, eu fiz peneira no Banespa também, em 86. Sabe quantas pessoas tinham? Porque esses caras pegaram aquela peneira de 2.000, 3.000 pessoas, né? Eu falei, 3. Era o início do projeto mesmo. E era muito bacana, assim, porque em 87 eu me mudei para São Paulo, com 13 anos, para morar sozinho. Morava numa casa com 25 moleques. O mais velho tinha 17 anos, e se chamava Giovanni Gávea. Aí tinha o Marcelo Negrão, morava na mesma casa, eu, tipo, outros atletas, né? Gilvan, Gilberto, tipo, pessoas que foram mais conhecidas, assim, que moravam na mesma casa e tinham o mesmo sonho de serem jogadores de vôlei. Aí eu joguei até 2005, a minha última Superliga foi 2004, 2005, jogando pela Unisul. Era a Unisul CIMED, era um time só na época, depois abriu, virou Unisul de um lado, CIMED do outro. A CIMED foi grande vencedora no estado lá. Uhum. E eu joguei 3 finais de Superliga, uma pelo Palmeiras Parmalat, foi o primeiro ano da Palmeiras Década de Parmalat, uma 90. final contra a Suzano, e era um time muito legal, tinha Martins, o Esteban Martins, que era argentino, Pampa e Gilson, Talmo, era bem legal esse time. A gente perdeu a final para a Suzano, era juvenil, estava no grupo, assim. Aí depois eu joguei 2 finais seguidas com a Unisul, né? A Unisul só, a gente perdeu para a Ubra em 2001, 2002, e a gente ganhou 2002, 2003, ou 2002, 2003. E agora eu confundi, 2003, 2004, alguma coisa assim. Com o Unisul CIMED ganhando da Ubra. E muito legal, assim. Muito legal. E eu brinco assim, quando eu parei de jogar, meu último jogo foi contra o São Bernardo, né? O Banespa Santander. Não, Banespa não, Santander. E era o playoff, era quartas de final, quem passasse ia para a semifinal. E era um jogo que estava muito falado na imprensa, então, porque se o time do Nauber, que jogava, né, o Santander, perdesse, o Nauber ia parar de jogar. Se o time da Unisul Cimed perdesse, o Giovanni Gava ia parar, a gente jogava junto. E a gente perdeu e o Giovanni parou. E, consequentemente, eu parei também. Só que a imprensa só falou do Giovanni. Então, o pessoal meio que não sabe que ia parar de jogar. E A são imprensa escolhe essa... dois fatos interessantes aí que você citou que eu vivi na pele. Essa peneira aí do Banespa, que você citou com 2.000 garotos, eu participei de uma. Ah, é? Em que ano? Em 94 eu fiz a peneira. Caraca, você é bem mais novo que eu. Não, 95, desculpa. 95 eu fiz essa peneira do Banespa. Não, acabei não passando e fui por Pinheiros. Fui jogar no Pinheiros na época e depois, na verdade, acabei no Paulistano. E depois você citou esse jogo aí do Unisul e Santander, na Superliga, né? E eu tava lá assistindo esse jogo, cara. Eu Jura? lembro, Puta. juro por Deus, tava lá no ginásio em São Bernardo assistindo esse jogo. Não sei por quê, porque eu nunca ia pra São Bernardo, e esse jogo eu fui. Eu agora não lembro por Nossa, que que eu fui tá assistir, vendo? mas Você assisti viu seu último jogo. Olha que meu último beleza. jogo. Você tem foto, vídeo, alguma coisa? Cara, Não. não tem, não tem. Ou você tirou foto só do Giovanni? Não, eu lembro muito vivo, Tem, eu tem um lembro. pôster do Didio lá no quarto dele. Tem um post do É. Didi, exatamente, Muito bom. E, cara, você teve uma carreira brilhante como atleta, jogou em grandes clubes. Diz aí alguns atletas que jogaram com você que marcaram a sua história, alguém que teve uma relevância tanto no cenário do vôlei quanto para a sua carreira, e alguns técnicos também. Porra, não consigo falar todos, assim, né? Tem um técnico, assim, que eu tive muito embate com ele, assim, em um momento. Ele foi meu técnico no Infanto, Luiz Pereira, assim. Só que ele foi importante porque, na verdade, ele me deu a carreira de vôlei, porque quando eu fui fazer esse teste no Banespa, eu fui como central, né? Eu fui como meio, aí joguei a temporada, daí chegou um outro central um pouco mais alto que eu, já no meio da temporada, aí eu fui para ponta e joguei de ponta. Quando eu fui para o Infanto, na época, em 88, o nosso time do Infanto era muito bom. O time era Marcelo Negrão, era Gilvan, né? São pessoas conhecidas no mundo do vôlei. Gilvan, Sim, Maurício sim. Panhota, Betão, Pô, só craque. só a galera boa mesmo, assim. E daí Luiz, assim, eu comecei como oposto, né? Na época, o oposto que passava, né? Eu sempre Uhum. passei muito bem. E até falo assim para você, se na época que eu chego no Infanto existisse o líbero,
eu teria ganhado dinheiro jogando vôlei. Eu passava e Uhum. defendia muito bem. E eu lembro assim que eu bati uma bola de smic, o Leozinho, lembra? Vocês sabem quem é o Leozinho? O levantador, hoje ele foi técnico de seleções de base do Brasil há muito tempo. Ele foi o primeiro levantador campeão mundial do Brasil no infanto que teve no Catar, que era a seleção infanto juvenil, enfim. Ele foi Léo como Carvalho. Léo Carvalho. eu não sei o sobrenome dele, Eu mas ele acho é que é. assistente técnico, acho que é seleção do Irã, É Egito, o alguma Léo coisa assim. Carvalho. É o Léo Carvalho. Grande É. Léo. É, um grande Ele técnico. foi assim, e eu lembro que eu bati uma desmica um pouquinho triplo para baixo na linha dos 3 metros, como eu falei assim, meu Deus, eu tô tacando muito. Aí foi minha última bola, que daí no treino seguinte eu virei levantador. Aí eu comecei a levantar. Então, o Luiz foi importante nisso, assim, que me deu uma carreira, assim. Ah, aí daí eu voltei a trabalhar com o Luiz quando eu estava no adulto. Eu joguei em Araraquara, a primeira Superliga. Ele foi meu técnico. Então a gente teve muito conflitos, assim, em quadra, assim, então. Mas, assim, foi um cara extremamente importante, porque é um cara muito de fundamentos, e eu aprendi muito fundamentos com ele para levantar. Ele me transformou em levantar. Isso eu Legal. não tenho dúvida. Assim, eu acho que é um cara muito Uhum. importante. Que, aliás, é uma coisa muito difícil, né? Muito É muito difícil de difícil, se é muito tornar difícil, cara. levantador. Demora muito tempo, cara. E eu até falei assim, ele pegou dois moleques assim, né, que não eram levantadores, porque precisava formar um levantador, que não tinha no mercado na época, tal, tal. E a gente dava 1000 toques com medicine ball antes do treino. Aí começava na parede, aí começava por cima da antena, com a bola de 2 quilos, 3 quilos, sabe? Cara, era uma loucura, era uma loucura. Assim. Mas toda a movimentação de ombro, de perna, assim, né, de deslocamento, assim, foi muito bacana. E tanto que, ó, até vi ontem, né, um vídeo do Ricardinho dando uma mentoria de levantamento, assim, e eu achei muito legal, porque o Ricardinho também foi atleta deles. Então, muito que o Ah, Ricardinho tem, assim, muito bacana. O Chupa foi meu técnico, Adilson do Zambon, em Atibaia, no Campeonato Paulista. E, assim, é um cara primoroso, porque ele formou só o Maurício. Ele ensinou o Maurício a levantar e Uhum. foi técnico do Bruninho também. Então, assim, é muita loucura Sim, sim. ter um cara trabalhei que com eu chuva em passei por ele. Campinas. Puta, trabalhei. Trabalhou? Opa, E, quando a gente então. quando a E gente estava aí, na IPCA em Campinas, eu fui técnico na IPCA em Campinas, e teve uma época que a gente tinha a parceria com a prefeitura para fazer o time feminino para ir para os jogos regionais. E aí o Chupa era o técnico. A gente muito tava legal. muito legal. E o Chupa sempre falou assim que eu peguei uma época com ele assim, porque eu joguei num time que eu não ia ter espaço, assim, pô. E eram outros motivos, assim. Mas ele sempre me elogiou muito como levantador, assim. Ele dizia assim, você tem condições de jogar em qualquer time, você tem que jogar em qualquer time e tal, assim. E era muito legal. Daí ele dava uns exemplos, assim, aquela defesa aí, é uma defesa que você faz ali e tal. E era muito bacana, assim. Só que ele era um cara muita energia, assim, ele é um cara impaciente com pessoas com dificuldade para jogar, entendeu? Tipo assim, esse cara não é muito inteligente para jogar. Então ele era muito paciente, mas não vai ter de um técnico, assim. Os treinos dele eram muito bons de fazer, sabe? Puta, um treino muito legal, assim. Só que era um time muito reduzido, com pouca qualidade, assim, mas conseguiu fazer alguns feitos, assim, claro, não foi campeão de nada, mas conseguiu ganhar jogos importantes. Aí, e depois disso, acho que foi antes disso, né? Eu estou perdendo um pouquinho a história, mas o meu primeiro técnico foi meu técnico num adulto depois, em Botucatu. Carlão Bonaldo foi meu técnico. Então foi um encontro de novo, assim, que foi muito bacana, assim, sabe? Porque a gente conseguiu entregar para ele a primeira medalha de Jogos Abertos para ele. Então, assim, Que legal. foi muito legal, assim. Ele formou vários atletas. E na minha cidade, lá em Itaguaí, vários atletas foram formados depois que chegaram a jogar, não chegaram a jogar adulto ou Superliga, assim, como eu e o Beto, né, o Betão, mas Uhum. se formaram. Aí eu tive Djalma, que foi um técnico importante também, assim, porque foi um cara que me ajudou, porque foi quando eu entrei na faculdade e comecei a trabalhar na televisão, né, e eu joguei com o Djalma nesse time do Chupa em Atibaia, né, Uhum. que era o oposto e tal, e foi meu técnico também, e também um cara muito enérgico, assim. Mas, assim, o melhor de todos, acho que o maior prazer que eu tive foi trabalhar com o Weber, que foi no final da Uhum. carreira, na Unisul, onde ganhou a Superliga, assim, cara, é outro mundo. E o Renan também foi meu técnico, eu joguei no Palmeiras, né? Foi o primeiro Uhum. trabalho do Renan como técnico. Assim. E foi muito legal, porque ele é muito ídolo, né? E muito ídolo. Uhum. Assim, eu era juvenil, estava no saque no ginásio, assim, e para entrar no ginásio tinha que passar no meio da quadra. E
parou o treino com o Renan e entrar no primeiro treino e passou na minha frente. Assim, ele fez, opa, cara, esse opa não sai da minha imagem. Sensacional. E é muito legal, assim, porque, pô, hoje o Renan é meu amigo, né? O Renan é meu amigo, meu colega, meu telefone, tal, já convidei ele no podcast, assim, é quando a gente se encontra, assim, ele era gerente de esportes da faculdade, da Unisul, quando eu não era atleta da Unisul, né? Então, até joguei um campeonato de vôlei de praia pela faculdade. Fui campeão sul-brasileiro universitário de vôlei de praia. Legal. Ó, Diga-se de passagem. Essa história é boa também, vale a pena contar. E o legal, assim, né? O Renan, como ele tinha acabado de parar de jogar e poderia continuar jogando, que ele tinha 33, 34 anos, eu treinava no juvenil, treinava no adulto, acabava o treino lá por 7 horas da noite, eu ficava até umas 9 horas da noite com o Renan jogando vôlei contra ele. Dentro dos 3 metros, um contra uma quadra inteira, sempre tinha um joguinho que ele fazia, assim. E os treinos do Renan também são muito bons, assim, tipo, era gostoso de treinar, era, era movimentado, todo mundo participava, todo mundo tocava na bola, era assim, muito legal. Mas, assim, o Weber era um negócio absurdo de conhecimento, de estratégia, de conseguir tirar o melhor, de te provocar, sabe? Né? De liderança, assim, um absurdo. Assim. Tanto que no podcast eu falo assim, de 10 que trabalharam com o Weber, 10 dizem que ele é o melhor técnico de trabalhar. E como jogador, cara, assim, eu joguei contra todos mesmo, assim, da geração a geração de prata eu joguei contra o Amauri, contra o Montanaro, contra o Xandó, quem mais? Maracanã eu joguei com o Maraca na Telesp em 90. Eu joguei com os Maurício. filhos dele, os 2 filhos dele. Com o Davidson, o Um Danilo foi e pro o Davidson. basquete, né? E um tá ligado com o vôlei. O Maraca foi no podcast e tal. É Eu muito joguei com o bom. Maraca, o Maurício Jaú, o Márcio Manfrim, falando a galera mais velha, né? Manfrim, pô, Manfrim. Silvio Botassini, a galera de seleção juvenil, assim, nos anos 80. Assim. E foi, cara, uma baita experiência muito, muito legal. Eu joguei com o Dentinho, com o Anjinho na quadra ainda, né? O Anjinho, acho que Porra, um pouco jogava antes, muito. porque ele participou do ciclo olímpico de Barcelona, ele foi cortado de Barcelona, mas ele estava no grupo em 92. Uhum. Aí, eu joguei com o Calé, você sabe quem é o Calé? O Calé é um Sei, eu japonês sei. preto, Sim, sim, pulava sim. 33 Saltava metros de pra altura. caramba. Era um negócio absurdo. Hoje Jogava ele está muito. como técnico de Honduras, Sério, olha que no legal. vôlei da seleção de Honduras. Vale a pena vocês convidarem ele para um papo, que é muito, muito Bom, com legal. certeza. Joguei contra o William várias vezes e tal. Sim, acho que dos grandes, joguei. Depois da outra geração, de 2004, joguei contra todo mundo, né? Todo mundo. A seleção titular, Dante, Giba, todo mundo. Mas eu joguei com o Ricardinho em seleção juvenil, sempre foi fora da curva, assim. Impressionante o que ele fazia, né? A habilidade. Eu conto uma história, só para vocês terem ideia. Quando eu chego no Banespa, lá, ele é 2 anos mais novo que eu. Ele é pré-menino. O primeiro ano de pandemia. E eu cheguei lá no Banespa, tal, isso aqui, fiz um treino, tal, e ia ter um treino do Infanto, o pessoal mais velho, e ele estava treinando junto, porque ele já estava no clube, assim, faltou um, ele falou, nem sei se era uma pelada, né? Aí o que me lembra, assim, os caras dão uma largada e ele dá um peixinho asiático, sabe? Com Sim, a mão sim. na. Uhum. Ninguém fazia aquilo. Ninguém fazia aquilo. Só os adultos. E ele fez. Como que ele consegue fazer isso, né? Me chamou a atenção. E jogando ali. E depois num confronto, ele jogava na Unisul, né? Eu jogava na Intelbras, a gente fez um jogo pancadaria, assim, e foi pro tie break, o time deles é muito bom, né? Foi vice-campeão da Superliga daquele era Douglas Chiarotti, o Haroldo era o central, o Renato Felizardo, né? O Paulinho era o líbero, era Kid de oposto, sabe? Era um time nossa. muito, muito, Só muito bom. porrada. Dirceu na ponta e tal. Uhum. Eu não tô lembrando do ponteiro aqui, mas daqui a pouco eu lembro. E daí numa bola, eu levantei pro Bocão, falecido Bocão, no meio, bateu no bloqueio, a bola espirrou. E o Ricardo tinha sacado. E ele ficou na 6. E assim, o Ricardo, sabe que negócio? Ele não acompanhou a bola aí. Ele virou e saiu correndo. Aí ele pulou sem olhar para a bola. Assim. Aí a bola apareceu na frente dele, pegou a bola, jogou na mulher. Não é possível, cara, fazer isso, cara. Tá vendo? Tinha um domínio, assim, né? Tipo, ele fazia aquecimento tocando com um dedo só, tal, assim. Uhum. E ele tinha um personagem muito duro, assim, né? Provocador, tal. Então, acho que, né? De toda a genialidade, assim, ele conseguia até, né, armar um triplex no adversário, encher o saco, Uhum. tal. Ele era muito bom nisso. Eu tive né? Eu nunca joguei com ele no clube, mas joguei na seleção.
E, enfim, depois eu joguei com o Dirceu, joguei com o Braulio, joguei com o André Heller, que para mim foi um dos grandes craques que eu joguei com o Marcelinho, com o Marlon, e o Milinkovic, né? O Porra, Milinkovic, o Milinkovic, melhor argentino. craque. Eu acho que a gente ganhou a Superliga no ano, né? O time era Milinkovic, Marcelinho, André Heller, Carlos Schwank, o Alex Shore, Badai e Dirceu, e o Jeff como líder, né? Eu era reserva do Marcelo. O Bruninho era o terceiro levantador. E tinha acabado de chegar, moleque, com 16, 17 anos e tal. E acho que foi a maior temporada do Milinkovic, tipo, disparado, assim. Ele atacava uma bola dessa altura, assim, uma bola assim, ó, na altura da rede. Uhum. Não tinha quem pegasse, dava Ele era todas. muito bom, cara. Ele E a jogava gente tinha muito, cara. uma estratégia de bloqueio que era deixar ele sozinho. Então, o meio, né, tipo assim, lá o André era, assim, você vai marcar o seu meio e vai correr para a saída. O cara de ponta, o ataque de ponta, deixa sozinho. E ele tinha um bloqueio assim que ele pulava assim e meio que caçava o cara assim, sabe? Era um absurdo, assim, tipo, inacreditável. E a gente também tinha uma estratégia naquele ano que era vai jogar, sei lá, vai jogar contra o Feijão só ataca paralelo. Só ataca paralelo. A bola boa dele é paralela. Começa o jogo, a gente marcando diagonal, 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 os caras, né, o Feijão malhando. 10 pontos no primeiro set. A partir do 20º ponto, marca corredor. Aí você está muito acostumado, né? Você vê tomar um, Red dois, Zone. três pontos. Mas, o Na que hora que aconteceu? O que mudou? realmente importa. Mas isso é uma estratégia, né? Como vocês falam no técnico, assim, isso eu aprendi no vôlei. É que, assim, na hora da decisão, né, no 24-24 do tie-break, você vai fazer o que você tem de melhor. Se a sua Exatamente. bola é a diagonal, você vai atacar a diagonal. Se o seu saque melhor é reto, na 5, você vai sacar na 5. Então, assim, cara, vai ser feito isso. Na Analisar, Red saber, cara, isso é exatamente. Na red zone ali, né, que é do 20 até acabar o 7, as tendências são muito mais latentes. Ele fala isso direto aí. Exatamente. Exatamente. E o que na base acontece o jogo todo, né? Você tá... Na base Exatamente. acontece o jogo inteiro. Aquele É, atleta joga daquele jeito, nos níveis mais altos, vai lá na red zone. Legal. muito bom. Show. Legal. Só para falar né, eu joguei com o Giovanni Gato também, né, no último ano, o Leandro Vissoto, o Dentinho mais novo, né, tem dois Dentinhos, o mais novo, eu joguei contra o mais velho, tem muita gente, muita gente. Mas eu queria falar só de um episódio do Tandy. O Tandy jogava no Flamengo, eu jogava na Araraquara, na Superliga, a gente foi pro tie-break também. E a gente perdeu o tie-break por, tipo, sei lá, 19-17. O Tandy atacou as 18 bolas. Ele só não atacou, e rodou todas as 18. Enfim, era também um negócio seríssimo, Era assim, de espetacular. qualidade de jogo, assim. Ainda mais, né, ele estava num nível que ele descia para jogar na Superliga, assim, cara, uma habilidade absurda, assim. E eu acho que, assim, dos grandes sonhos, assim, eu não joguei contra o Bernard, assim, foi muito legal. Outra que é muito boa também, desculpa, eu tô Não, 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 manda desvirtuando, ver. desculpa tô nada. Eu tô aqui desvirtuando, assim. Eu jogava no vibrando. Palmeiras, né, eu jogava no Palmeiras em 1991, isso aí. Aí a gente foi jogar a classificatória para a Liga Nacional, não era nem Superliga ainda, era a Liga Nacional. Então você disputava ali o classificatório, como se fosse uma Superliga B, as finais e tal. Classificar, você jogaria a Superliga A, e é essa. E a gente foi jogar a final, Palmeiras e Campinas. Eu acho que era contra o Cretex, um time, algo do tipo assim, sabe? O time de Campinas. E quem jogava em Campinas era que eu me lembro, assim, o Maurício Gozzi, que era o levantador, que era um cara de Campinas, o Peter deve conhecer, um loirinho e tal, da geração do Maurício, tá? Jogava muito parecido com o Maurício. Claro, no nível menor, mas jogava também. E jogava o Hernani, não sei se Grande vocês lembram do Hernani. Hernani, Lembro, lembro. Hernani. o ponteiro, que tava, era o melhor jogador, era o melhor jogador daquele nível ali, disparado, assim, um dos melhores jogadores do Brasil naquela. E o Xambó, em final de carreira, reserva do Hernani. Gordinho, Caramba. barrigudinho e tal. E começa o jogo, bola na ponta pro Hernani, Hernani torce o pé e sai. Falamos, ganhamos. Entrou o Xandó, 3-0 dos caras, ele fez os 49 Xandó era um pontos. Um animal, negócio né, cara? absurdo. Um negócio Xandó era absurdo, tipo, foda. que Não, ninguém Xandó era acreditava foda. que ele fazia. Não, e nenhuma bola pro chão direto. Tudo no bloqueio explorando. Assim.
Foi triste, mas uma das coisas mais bonitas de se ver de pertinho dentro da quadra. Assim. Que legal, cara. Impressionante, Puta impressionante. história Habilidade boa. incrível. Eu Habilidade incrível. trabalhei com o Xandó lá no Ibirapuera um tempo. O Xandó é uma grande figura, cara. E um ídolo, né? Pera. Ale, Quando tava... Fala. não, manda ver, não, pode falar, pode falar, pode falar. Não, você não pode fazer isso, cara. Não, fazer pergunta. Senão eu fico falando sem parar. Né? Mas Não, o que eu essas ia histórias são dizer é muito que boas. em algum momento, né, surgiu o Ale jornalista. Como é que foi esse começo aí? Como é que surgiu o jornalismo na tua vida? Conta pra gente. Então, eu fui jogar em Chapecó. Fui Hum, jogar em Chapecó, o Djalma, né, que eu falei, o Djalma montou um time lá e tal. E eu fui jogar lá. Aí, jogando bem, daí o time não conseguiu uma vaga na Superliga. Não tinha Superliga B. Se tivesse Superliga B, até seria muito legal, mas não tinha. Era meio que você tinha que comprar vaga, entrar na vaga. Não vou. A gente não entrou. E eu fiquei na expectativa de ser chamado por algum time para jogar. Assim, e não fui. Eu falei, alguma coisa está errada. Ou eu não estou bem o suficiente, ou eu tenho que parar e tenho que começar a estudar. Eu falei assim, cara, vou fazer vestibular aqui. Acabei lá o colegial e tal. E na faculdade, lá na época, tinha jornalismo, tinha direito, psicologia e educação física. Eu tinha 24, 25 anos, eu falei assim, cara, vou sair da faculdade com 28 anos, quem vai me dar trabalho com 28 anos? Eu tô tão velho para trabalhar com educação física. Cara, não vou fazer. Olha a mentalidade pequena. Não fiz. Direito eu não gostava, achava meio chato. Psicologia eu achava legal, só que eu me considerava um péssimo amigo na época. Sabe aquele, pô, tô com um problema. Eu falo, difícil. Ixi, rapaz, não sei o que você vai fazer. Era péssimo de conselho, sabe? Eu tinha essa ideia, psicologia e tal. Pô, burrice também, né? Porque você vai aprender a fazer isso e tal. E eu falei assim, cara, eu gostava de escrever, eu tinha uma agenda que eu escrevia poemas, tal, enfim, umas coisas assim. Legal. E eu falei assim, vou entrar, eu acho que eu já escrevo bem, vai me ajudar. Aí eu entrei, passei no vestibular e comecei a fazer jornalismo de Chapecó. E descobri na primeira semana que eu não sabia escrever nada, péssimo, escrevia tudo errado, era uma merda e tal. Mas eu fui, tal, eu fui fazer assim. E sempre foi muito cara de pau, assim. Tem o Cleiton, eu esqueci o nome dele, assim. Cleiton era um cara que jogou vôlei em Chapecó. E ele virou jornalista, ele apresentava um jornal no SBT, lá, local. E ele ia sair do SBT para a filiada da Globo. Tá? Tinha sido contratado. Ele chegou para mim assim: você não quer fazer o piloto? Eu entrei na faculdade em janeiro, e em abril ele falou isso para mim. Tipo assim, eu tinha 2 meses de faculdade. Tava careca, né? Passando vestibular. Falei, eu vou. Cara, não sabia nada. E assim, eu tinha um sotaque muito carregado no interior de São Paulo, falava muito mais depressa do que eu falo hoje e não tinha noção nenhuma. E não era TP, né? Para quem não sabe, TP é um computador que fica passando as TPs que você lê mesmo. Era a lauda, o papel assim na mão. Assim. Você pegar aí né, no YouTube assim, Cid Moreira, Jornal Nacional, 1970, era a mesma coisa. Isso já era 98, 98. Maluco, 99. Eu lembro que tinha uma notícia assim, que era abril, né? O comércio de Chapecó vai tentar vender mais de 13.500 ovos de Páscoa. Só que eu não sabia, não tinha manha, não tinha o domínio daquilo. Daí eu fiz tal, né? A diretora falou assim: não, você fotografa bem o vídeo e tal, mas está muito verde ainda, né? Precisa amadurecer e tal. Eu não passei nesse piloto. Mas eu continuo na faculdade. Só que daí o time de Chapecó acabou. E até é uma história muito doida, assim, porque eu começo a faculdade sem o time lá. O time se transferiu para São José, em Florianópolis. Só que eu tinha que ficar 6 meses para poder fazer a transferência, não ia perder. E foi uma barra, assim, cara. Daí não tinha salário, né? Me deram a casa para eu morar lá. Então, a galera da faculdade fez uma vaquinha lá de comida para me dar, vaquinha de blusa para me dar, porque Chapecó era muito frio. E depois eu contei com a ajuda de um cara que jogou comigo lá e deixou morar na casa dele com a mulher e com os filhos. Caramba. Assim, impressionante. Assim. Então eu amo Chapecó pela galera que tá lá. Aí quando eu transferi a faculdade, eu fui estudar na UNSU, na Universidade do Sul de Santa Catarina, que dava o nome aqui. E na minha turma, na minha sala, tinha a Márcia Manfro, que é a esposa do Carlos Eduardo Lino, que é um comentarista de futebol do Sport TV, que eles moravam lá na época. Eles namoravam, né? E ela trabalhava já na TV.
E ela falou assim, ó, saiu lá um apresentador do programa lá, e eu acho que você tem a cara do programa para fazer. Eu não sei até hoje, eu tenho que perguntar para ela por que ela falou isso para mim. Não tinha ideia, eu jogava vôlei, não tinha nada, tudo certo. Eu falei, eu vou, né, cara de pau, né? Lembra do cara que fez o piloto no SBT? Imagina, eu não fazia nada, não fazia tal. Eu falei, fui lá, ela falou, ó, pode, o diretor do programa vai conversar com você. Aí, lá em Florianópolis, fica no Morro da Cruz, né, bem alto lá. O cara me chamou, conversou comigo, sei lá, uma meia hora, então, falou assim, eu quero que você seja apresentador. Desci o morro, liguei para minha mãe e disse, vou trabalhar na Globo. Vou trabalhar aqui na Globo e tal, né, tá certo. Tô na Globo. Aí, toda vez eu falei assim, aí, nossa, uns 2 dias ele me ligou de volta, ele falou assim, você pode subir aqui no morro, traz uma fita sua, tal, para eu te apresentar para o diretor. Eu falei, você pode assinar meu contrato? Eu falei, meu contrato, vou ganhar, sei lá, R$ 1.000.000, tal, tudo bem. Cheguei lá, o diretor falou assim, não é assim que funciona, tal, vamos ver como que você trabalha. Aí, vem aqui esse fim de semana fazendo um piloto. Falei, bom, vem. Cheguei lá, tal, entrei no estúdio, ligaram as câmeras, aí o câmera falou assim, sai falando. Sai falando. Cara, cara Profissional. assim, como são as coisas, né? Tipo, cara, me deu assim, 5 segundos, eu olhei, tinha uma menina da minha faculdade que trabalhava na TV que estava acompanhando, a Dani, que mora em Portugal. Eu olhei para ela, comecei a falar, assim, como é que você se sente sendo um profissional que não está formado, mas que está na faculdade, já está trabalhando na sua área, né, de comunicação, de engenharia? Como é que é isso para você? Como é que é comecei a falar sobre isso, assim, né, porque eu olhei para ela, ela já estava trabalhando na área e estava na. Aí o cara falou, tá bom, né? Fiquei uns 3 minutos falando assim, entrevista alguém agora. Eu fui entrevistar ela, perguntei sobre o assunto. Então. Aí, beleza, pode ir embora. Aí os caras, 3 dias depois, falaram assim, você pode subir aqui de novo? Eu falei, agora você vai me contar. Não é possível. Fui bem no piloto, inventei uma história. Acho que ela, não, esse fim de semana você vai ir para a rua fazer uma matéria, como se fosse o apresentador mesmo. O nome do programa era Patrola, daí aquele negócio, Patrola por um dia, sabe? Você faz a matéria e tal, eles editam. Uhum. Aí eu fui fazer a matéria lá em Florianópolis, tem um evento cultural que chama Boi de Mamão, que é o Boi Bumbá, que é mais famoso lá do Maranhão. É a mesma coisa, assim, não muda o nome. Assim. E eu fui fazer, só eram velhinhos, assim, fazendo. Eram senhores, assim, mais idosos. E eu só fazia piadinha de duplo sentido com os caras, né? Era um programa que você fazia plano sequência e tal. Fazia assim, e o senhor fica aqui perto do pau? Tá? Falava, olha só que pau. Né? Naquele tempo podia fazer essas Aquela- bobagens, assim. Fazer, né? O senhor fica olhando pro pau, fica olhando para as velhinhas que fica rodando em volta, enrolando a fita. Tá? Aí, e o Manezinho, ele gosta da piada, né? Muito piadista. Tá? Então, ficou legal, ficou divertido. Assim. Aí, a matéria entrou no ar, daí na outra semana, tá, os caras me ligaram, você pode subir aqui de novo? Não, agora você vai me mandar. Aí eu subi lá no morro e eles falaram assim, a gente estava avaliando outras pessoas, tal, já avaliamos lá 40 pessoas, tal. E a gente escolheu 4, você entre os 4, para a gente fazer um concurso entre vocês. Vocês fazem uma matéria, a gente sorteia aqui uma semifinal, aí o público vota por telefone, escolhe quem é o melhor, vai para a final, a gente faz outra matéria, o público vota e quem ganhar vira o apresentador. E, cara, então eu sou praticamente um moreno do Tchan. É a mesma coisa, assim, a ideia da loira. É A igual, a morena ideia do foi tchan do igual. jornalismo. Olha que Do jornalismo. revelação aqui do Ale Oliveira. Aí eu ganhei, cara. Eu fiz a primeira matéria invadindo repúblicas, né, perto da universidade. Eu tocava a campainha, entrava com a câmera ligada, o pessoal saía correndo. Eu dei sorte que eu entrei numa casa de umas meninas, as meninas saíram correndo, se trancaram, e ficou engraçado que eu comecei a mexer em tudo, abri a geladeira, estava lotada de cerveja. Eu falei, ué, o que é isso e tal? Ué. Imagina. E entrei numa casa de uns moleques que era uma zona, tinha um ursinho de pelúcia no congelador. Eu falei, que bagaça é essa que estão fazendo? Não, é o nosso ursinho polar, entendeu? Eles faziam essas piadas. Cara, Muito era bom. muito louco, assim. Aí eu ganhei, né, essa semifinal. Na final, eu fui na Escola de Aprendizes de Marinheiros de Santa Catarina. E aí, em vez de mostrar os caras sofrendo, né, quando a gente fala assim, na escola militar, os caras no bar, marchando, em pé, 33 horas, eu mostrei os caras se divertindo, tocando pagode, jogando pibolim e tal. Aí eu fui marchar com os caras e marcharam tudo errado. E aí ficou uma coisa engraçada. Aí eu usei sei lá o que eu usei, não sei, mas eu cheguei pro diretor da escola e falei assim, ele me perguntou, o que é isso que você está participando? Eu falei, é um concurso e tal. Aí eu falei, mas o pessoal da TV acha que eu não vou ganhar. Mas por que não vai ganhar, né? O militar bravo, assim.
Só da pergunta dele eu já ficava com medo, né? Por que que não vai ganhar? Eu falei, porque o pessoal da TV acha que eu escolhi mal a pauta, que o jovem brasileiro não gosta do trabalho militar. O quê? Pegou o telefone, juro, pegou o telefone, já ligou para alguém. Falou assim, que dia que é? Eu falei, 16 de fevereiro. No dia 16 de fevereiro, todos os alunos estão convocados a votar no rapaz aqui, não sei o que, não sei o que lá, seja onde for, na casa, no orelhão, tem que votar nele. Ganhei. Eu não sei Que se teve a legal, ver, cara. mas eu ganhei. Sensacional. E Legal. foi legal, assim, que o anúncio era para ser ao vivo na TV, só que eu tinha jogo, né? O jogo, então eu gravei eu ganhando e eu gravei eu perdendo, né? Para os caras darem o Legal. resultado no jornal. Entendi. E daí eu não vi que eu estava no aquecimento do jogo. Só que como eu trabalhava, como eu era estudante da universidade, era um jogo contra a Unisul. Aí eles anunciaram no alto-falante do ginásio, falando assim, o atleta Lê, da equipe do Intelbras, que era adversária, mas é aluno da Unisul, é o novo apresentador do Padola, acabou de vencer o Que concurso. legal, sensacional. Muito Aí eu bom. entrei trabalhar, na TV e tal, isso já é 2001, né? Foi perto do 11 de setembro. Eu lembro de chegar assim, o jornalista parado, assistindo e tal. Só que eu fiquei pouquíssimo tempo nessa função, né? Porque a TV queria mesmo que o outro menino ganhasse, que ele era muito bom, ele era ator, tal, ele era diferente, era melhor. Só que eu acho que ele deu azar que eu fiz um negócio com a Marinha Brasileira, e escolhi né, a pauta dele teve uma questão lá que ele teve um cara que deu uma entrevista lá que não ficou legal, tal. Acho que teve uma rejeição, mas o cara era muito bom. Aí o apresentador da previsão do tempo saiu da TV e eles me colocaram na previsão do tempo. Então eu virei apresentador da previsão do tempo, tal. Depois eu virei Olha apresentador só do que jornal, não beleza. sei o quê. Mas eu continuei jogando. Então, assim, né, por um bom período da minha vida, eu ia para a TV às 4 da manhã, eu fazia o Bom Dia, né? Saía às 2 da tarde, ia para o treino às 4, saía às 7, ia para a faculdade, ficava até às 11. Então, eu fiquei nesse loop aí um ano e meio e tal, até entrar no TCC e tal, que daí eu só ia para a faculdade e ia até me formar. Então, eu fiquei 4 anos nessa pegada, assim, trabalhando na TV e jogando. E hoje foi campeão da Superliga, hoje foi vice-campeão da Superliga, Jornal do Sul. Foi assim, profissionalmente na quadra foi o melhor momento da minha vida, assim, porque eu jogava por amor, né, Feijão? Eu não jogava para aquele negócio de quem jogar bem esse ano Uhum. para ter um time muito bom. Eu jogava porque eu gostava, porque eu tinha uma profissão, né? E eu ia para lá e dava tudo. Assim. Os caras, e o Weber era técnico, assim, e usava muito como exemplo, eu tenho certeza disso, né? Tinha alguns colegas, assim, daquele time que falavam assim, você acordou que hora? Nossa, eu acordava 4h08. 4h08. 4-8. Não, e você pode parar de correr um pouquinho, porque eu tô passando assim, tal, né? Eu gosto disso, sabe? E era muito louco, porque qualquer lugar que eu encostava, eu dormia. Era impressionante, assim. Eu chegava um pouquinho mais cedo na fisioterapia, deitava na maca, dormia 15 minutos. Era impressionante, porque eu tinha muito sono. Mas eu treino, assim, cara, com uma paixão, assim, sabe? Um gosto de fazer aquilo. Assim. E, bom, daí, quando o time abriu, o Sul Médio abriu, bom, foi aí que eu comecei a jogar. Daí eu já vou emendar quando eu parei de jogar. Uhum. Quando o time abriu, né, foram dois times, né, o Unisul e o Cimed, a Unisul, o Giovanni foi comandar o que parou de jogar, né, Uhum. e ele foi ser o gestor, levou o Zé Roberto para lá e não me chamou para fazer parte do time. E na Cimed, que era o Renan, o Chico Lins, eles queriam investir no Bruninho como levantador. Assim. E eles falaram assim, a gente precisa de um cara mais experiente que esteja o tempo todo aqui. Porque o que eu fazia? Eu estava na TV, eu treinava só no período da tarde, não treinava de manhã, só no período da tarde, e quando chegavam as férias, os playoffs da Superliga, eu tirava férias na TV para poder jogar as finais da Superliga. Eu jogava até a final, estava de férias jogando vôlei. Eles falaram assim, a gente precisa de alguém que... Eu não viajava, antes dos playoffs, jogava os jogos em Santa Catarina, em Florianópolis. Então eles falaram assim, a gente precisa de um cara mais velho para dar apoio para ele. Tal. Mas ele foi assim, acho que ele nem precisava de um cara mais velho, mas já foi campeão na primeira Superliga, um negócio absurdo, Uhum. assim, impressionante. E daí eu parei de jogar e comecei a comentar os jogos para o Sport TV que aconteciam em Santa Catarina. Na época, o Sport TV, né, da Globo, eles usavam as filiadas para economia e dar uma moral para a galera. Assim. Então, o Campeonato Catarinense passava no Sport TV, eu comecei a comentar. Então, minha estreia como comentarista
Foi no Sul-Americano de vôlei em Lages. A seleção brasileira foi campeã, estavam frios, gramados, colocaram os aquecedores, aqueles ventiladorzinhos de aquecedor assim, voltar Uhum. para aquecer e tal. E foi minha primeira experiência. Aí, nesse ano que eu parei de jogar e fazia só os comentários, eu recebi uma proposta da Record, uma época que a Record estava contratando todo mundo, da Globo e tal, né? Tirava daqui das redes e tal, e nessa filiada também estava fazendo isso. Aí eles me ofereceram um emprego lá, para eu ir para a Record. E eu falei para o cara do Sport TV, o diretor era o Manuel Castro, falei assim, ó, muito obrigado pela oportunidade e tal, mas eu recebi uma proposta da Record assim e recusava. Tipo, eu ganhava R$ 1.500, a proposta da Record era 6.000, 2 vezes mais, né? Uhum. Eu liguei para um amigo meu que morava comigo, eu disse, cara, recebi essa proposta e agora? Eu disse, cara, a gente vai ter casa em Jurerê, a gente vai ter casa em Jurerê, né? A gente tava achando que tava rico, vamos ficar rico e tal. E aí eu falei isso para ele, ele falou assim, opa, espera aí, então, deixa eu entrar no circuito, se a TV aí não for fazer uma proposta, eu faço uma proposta para você e você vem para São Paulo. Aí ele me fez uma proposta de 3.000 e eu vim para o Sport TV. Eu vim para o Sport TV para ser comentarista de vôlei, eu comentei a Superliga em 2006, tal, as finais, mas para ser editor do Super Vôlei, que era o programa de vôlei que eu estava falando no Sim, começo, sim. né? Não Uhum. sei se era nem no ar ainda, eu tinha um Super Vôlei que era um programa, e esse programa acabou na segunda semana que eu estava na Globo. Aí eu falei assim, meu, o que eu vou fazer? Eu volto? Eu falei, o que esses caras vão fazer comigo? Os caras, não, a partir de agora você é repórter e comenta os jogos de vôlei. Aí foi assim. Aí eu comecei a comentar os jogos de vôlei, virei apresentador do Globo Esporte também. Eu era publicista da Glenda Kozlovski, no GE de São Paulo. Aí quando o Thiago Leifert entrou, daí eu saí desse. Não foi até antes, assim, lá, o GE virou rede, apresentado pela Glenda e pelo Tino no Rio de Janeiro, durante um período. Daí voltou para São Paulo com o Thiago Leifert, daí eu já não estava mais nesse circuito, assim, eu acabei saindo e virando só repórter. Mas depois, né, na reportagem, criei a história, fui correspondente na Europa, né, correspondente nacional, fui em Paris, seguindo o Neymar, cobri 2 Copas do Mundo, cobri 2 Olimpíadas, em loco, né, cobri, sei lá, 10, 12 finais de Liga Mundial, Grand Prix, Fórmula 1, umas 12, né, a de Interlagos, né, fiquei rodando a de Interlagos e tal. Mundial de atletismo, assim, mundial de esportes aquáticos, fiz muita coisa, assim, depois que eu saí da Globo é que eu consegui enxergar, assim, que história bacana que eu tinha feito. Quando você está Porra, lá dentro, quando você está lá espetacular, dentro, você não, Não, maravilhoso. quando você está lá Exato. dentro, você não percebe, porque os outros caras também Uhum. fizeram aquelas coisas, né? Os outros repórteres também, pô, foram para não sei onde, tal. Mundial de futsal, mundial de basquete, tal. E quando você sai, né? Quando você sai, você chama, muito podcast chama, porque você é uma novidade no mercado, os caras, né? A Globo não libera para você. Aí eu falava assim, eu falava assim, não, mas aquele gol do Cristiano Ronaldo de bicicleta, sabe? Então, eu tava no estádio, eu tava na transmissão da Globo, sabe? Você fala, não, você tá de brincadeira. Não, eu tava, pô, a galera ficou em pé aplaudindo durante uns 3 minutos. Não, não, você tava? Tava. Ah, o recorde mundial do Usain Bolt? Não, pode procurar no vídeo na internet, sou eu com o microfone na boca do Usain Bolt, a professora da família, no Estádio Olímpico de Berlim, sou eu Caraca, que tô velho. lá, caraca, né? velho. Então, assim, Espetacular. Você tem, testemunhou a história em loco, né? cara, muito legal. Pô, a medalha de prata do Thiago Pereira, que é histórica para ele na natação, Sim. tava. A medalha de ouro do Arthur Zanetti, eu tava na transmissão. O jogo Brasil e Rússia, em Londres, eu tava na transmissão. Uhum. Né? A final olímpica no Rio de Janeiro, eu tava na transmissão. Fora o futebol, né? Fora, né, final de campeonato brasileiro, final de campeonato paulista, essas coisas. Eu lembro que eu fui no podcast, um moleque olhou para mim e falou assim, meu Deus, cara, eu estou nervoso porque a minha memória esportiva, eu sou muito corintiano e toda a memória esportiva corintiana que tem, você estava na reportagem, assim, então eu estou meio Que nervoso. legal. E sim, você não se Muito dá bom. conta assim, da história. É. Acaba, exatamente, é muito legal, muito bacana. Vocês Mas viram que eu falo demais? Vocês fizeram uma pergunta a, lá a, atrás e eu não falei de novo. Não, não, mas mas tá ótimo. a tua voz é a voz do esporte, cara. A tua voz é a É, voz. não, Imagina então, imagina do Galvão, né? Eu fiz uma matéria quando o Galvão lançou o livro que eu começo assim: se você tem como é que é a primeira frase? Se você tem uma memória esportiva, essa é a voz dela. É prata, é prata, é prata, é prata, é prata, sabe? Tipo, é, é o que você lembra, não, né? Às vezes você lembra mais da voz do que o feito. Muito não, louco. sem dúvida, sem dúvida. E, pô, quando a gente começou esse contato com você, e, pô, teve a possibilidade de gravar com você, eu falei, cara, a gente vai entrevistar o Ale Oliveira, velho. E verdade, cara, É verdade, porque a verdade, é gente, verdade, a é A gente gente é verdade. te feio, a vê gente é com feio.
Não, de verdade, Ale. Porque É sério, você, cara. por toda essa história que você tem em relação ao esporte, que é a nossa vida, a gente faz do esporte a nossa vida, a nossa profissão, e, cara, você tem uma relação que trouxe tanta emoção pra gente, né? Assistindo como telespectador e tendo essa ligação direta é interessante, assim, e conversar com alguém que testemunhou a história de forma tão próxima. É muito legal. Uma baita de uma Legal. honra. E aí chegou um certo momento que você falou: vou ser podcaster, vou começar um podcast sobre voleibol. Como é que foi essa história aí? Então, quando eu saí da TV, né, da Globo, né, fui demitido em 2021, 15 de outubro de 21, meio que pós-pandemia e tal, e aí, Uhum. cara, eu não sabia se apareceu uma emissora para trabalhar e tal. Assim, vou fazer um canal. E comecei a fazer um canal, e assim, e eu acho que eu comecei errado, que eu não foquei no nicho vôlei. Se eu tivesse focado no nicho vôlei desde o início, assim, acho que seria melhor. Teria sido melhor. Eu fui conversar com um cara, assim, um guru de internet e tal, e ele falou a seguinte frase para mim, assim, cara, eu acho que você podia fazer a Globo se arrepender de ter sido demitido. Faz o que você fazia na Globo. Eu falei, cara, fazia matéria, fazia entrevista, fazia mesa redonda, né? Apresentei uma mesa redonda do Arena, do Sport TV sobre futebol. É isso, cara, faz isso. Vai dar certo. Eu peguei, empolguei, né, cara? Eu criei uma TV do Alê. Segunda-feira eu falava uma agenda esportiva do fim de semana que tinha acontecido. Na terça-feira eu fazia um DT, eu ia para um lugar e fazia uma reportagem. Na quarta eu fazia uma mesa redonda de futebol. Na quinta eu fazia um podcast um contra um com um entrevistado, né? E na sexta eu fazia a agenda do fim de semana. O problema é que eu fazia tudo sozinho, né? O problema era que era muito trabalho para fazer, muito trabalho. Eu marcava, produzia, editava, gravava, era muito trampo. E eu tinha lá a rescisão, que não era muita coisa, porque como eu fui correspondente, né, internacional, então eu tive uma rescisão antes da minha demissão. Quando eu fui demitido, a minha rescisão era de 3 anos, então era pequena. E eu tinha medo de gastar a rescisão, não consegui trabalho, e foi o que aconteceu, e pagar alguém e perder esse dinheiro. Aí eu tava nisso, assim. Só que no começo, assim, parecia que as coisas iam funcionar, porque eu recebi várias propostas e tal, de fazer coisas e tal. E uma delas foi para fazer um podcast da Nissan, que era um podcast específico, assim, era só um episódio para eles colocarem como matéria no site e tal, que era um podcast sobre o carro elétrico da Nissan. Nem lembro qual carro era. Eles levaram um embaixador da marca, um jornalista especializado em carros e tal. E eu apresentei tipo, gostaram, assim. E eu sempre gostei de entrevistar, eu achei que era a coisa mais legal de fazer, né? Essa troca, assim, tá? Eu gostava. Daí, isso depois, muito depois, né? Quase um ano. Tem um ano o podcast, né? Foi em 21, né? Foi em 2024, isso. 2 anos depois. Isso. O Kleber Mineiro, que é o marido da Tandara, disse, cara, vamos fazer um canal, tal, isso aqui. Me apresentou o Rafael da Tigan, tal. E a gente, a ideia embrionária era fazer uma mesa redonda de vôlei. Uhum. Né? A gente ia fazer um piloto na VNL feminina. Então, acabava o jogo, a gente abriria a mesa redonda para falar do jogo. Discutir o jogo, tava lá, parecia, os pontos para trocar ideias sobre o jogo. Só que a gente chegou lá e a Tizão lá tem já um estúdio e tal, e eles fazem podcast. Não, vamos fazer um podcast aqui. Vamos. A gente fez o piloto com o próprio Kleber, com o Urso, esse terapeuta, né, que estavam envolvidos no time de vôlei de Campinas, né, o feminino, que foi a Uhum. volta da Jaqueline, acabou no mundo Sim, certo. sim. É isso, cara. Não, ficou muito bom. Vamos botar no ar, botar no ar. Foi, cara. Assim. Aí começou, faz um ano aí, eu comecei a produzir, né? A produção é minha, o pessoal, né, de convidar, tal, que é um empenho também, porque né, o estúdio fica lá em Barueri, faz o deslocamento das pessoas e tal. Uhum. E é outro clima, né? A pessoa tá presencial. Eu já fiz aqui fiz uns dois, acho, né? Online. Eu fiz com o William Mago e com o Joselino de Uhum. Carvalho. Sim, sim. E funciona. Eu acho que funciona, assim. Mas é diferente você estar ao vivo, né? É Não, bem sem diferente. dúvida. Ao vivo é E muito mais legal. até o visual. Então, rolou meio que assim, eu comecei a fazer. Aí eu tentava fazer um podcast com vários personagens, porque eu não estava focado no futebol. Eu queria fazer esporte, queria fazer menos futebol. Então, eu fiz matéria com
um branco, né? O rosto igual e tal. E assim, eu tenho muita noção de câmera, tal, de editar, eu tenho noção, mas eu nunca fui editor de imagem, nunca fui câmera de verdade, cinegrafista. E eu trabalhava com os melhores, né? Aí eu editava e, tipo, o meu sarrafo era muito bom. E eu lembro que eu fiz esse primeiro VT foi com o Franco, fui lá em Guarulhos, bate-papo com ele, mostrei ele treinando e tal, né? E fiz uma matéria de TV, assim, claro, com algumas mudanças, bate-bola com ele, assim, mas estrategicamente como um VT que eu fazia. Aí editei e tal, pelo computador, disse, vou assistir agora na minha TV. Tinha TV aqui, 60 polegadas, sei lá. Primeira imagem fora de foco. Falei, puta que pariu, como é que pode, cara? Então eu me cobrava muito, então eu demandava muito tempo, porque, né, para aprender, fazer melhor, tentar fazer algo diferente. Mas, e aí eu tentava entrevistar pessoal de outras modalidades. Tem um time de handball, que é um handball gay, chama Fadas. Disputam campeonatos, fui fazer matéria com eles, super, super legal mesmo, assim. Eles adoraram também, muito bacana. E eu entrevistei o Vini, sabe, o Central, o Vini. Vini, Sim, sim, Cara, grande Vini. falar, vocês têm que trazer esse moleque. Cara, é uma das melhores entrevistas, mais engraçadas. Mais engraçadas. Para começar, você tem uma ideia. Eu chamo ele de tomateiro, né? Porque ele colhia tomate. Ele era de Goiás, né? Aham. Umbiara, sei lá. Ele trabalhou na roça. Foi carteiro. Ele trabalhou como carteiro. uau. Ah, Então, que cara, legal. tem umas histórias. E a melhor dele, que ele tinha o sonho de jogar no Vanense, foi fazer aquela peneira de 3.000 pessoas, não passou. E um cara que estava na arquibancada, porque talvez o Feijão tenha passado por isso, né? Não passa na peneira, mas tem uns outros técnicos que estão assistindo, assim, É, não vou gastar exatamente. dinheiro com a minha. Recrutadores de peneira, recrutadores de peneira. É. Aí chegou um cara e falou assim: Ó, eu tenho um time no Equador, você não quer jogar lá? Falou, vou, vou. Não sei se é Equador ou Colômbia, né? Mas assim, que seja Equador. Foi e tal, e foi jogar lá no time juvenil e conseguiu fazer um amistoso contra o Juvenil do Banês. Foi pra lá e ele jogou pra caramba. E o Mauro Graça era o técnico, viu ele jogando e falou assim: Ó, quero você no Banês pro ano que vem e tal. Não sei o quê. Caramba. Falou, show de bola, pegou o troféu. Na época da peneira, ele falou assim: Ó, vem pra cá pro Banês pra você participa da peneira, mas é só pra participar, que você já tá dentro. Né? Falou, beleza, tal. E convidou um amigo dele para ir junto, tal, para ir junto, foi lá no posto. Aí no fim da peneira, tal, restaram 4, né? Daí o Mauro Graça falou assim: a gente fez uma mudança aqui, a gente vai ficar com 2 centrais e 2 opostos. Ficou com o amigo do Vini e cortou o Vini. Cortou esse... Sacanagem. Ele Ô, levou o Maurinho, cara que ô, ficou no Maurinho. lugar Pô, dele. aí não. Cara, é genial, é genial. Eu joguei com o Vini, acho que é a primeira Superliga dele Vini, lá. maior craque, cara. Ah, o E ele Vini assim, jogou em Campinas também. jogou no Muito SESI. craque. E ele é transpiração. Assim. Sabe aquele cara obstinado? Mas assim, é um papo muito engraçado. Assim, muito bacana. Muito bom. Espetacular. Muito bom. E Ale, o Ataque e Defesa, o podcast, assim, né? E depois que quando você chegou no formato que ele tá hoje, eu imagino que você traçou algum objetivo, né? Qual que é a tua meta para esse podcast? Você tem alguma meta? Onde que você quer chegar com ele? Cara, evidentemente que a gente quer chegar no maior número de pessoas, né? Mas Hum, eu acho que o principal eu acho que a gente já atingiu, assim, se tornar legal. referência para quem é do vôlei, entendeu? Sem Sem dúvida, dúvida, sem sem dúvida. dúvida. Assim, de poder falar com pessoas importantes, falar de vôlei e tal, às vezes falar de estratégia, mas de ser aquele negócio de ser um arquivo histórico mesmo, né? Tipo, ter o Josenildo, por exemplo. O Josenildo tem Grande 80 e Josenildo. tantos anos, cara, e mais da metade da vida dedicada ao voleibol. E é um cara que, né, ele faz o curso da CBV lá, ele é instrutor, né, dos níveis de vôlei lá, técnico, mas aí a gente não ouve ele, né? Fala, pô, agora tem um registro histórico lá. Você, pô, o Josenildo, digita lá, você vai ver quem é, você vai ouvir a história dele. Já. Tanto o Joel, né, que é a entrevista que está dessa semana, por exemplo, ali, pô, você lembra do Joel? Pô, o Joel é o cara que classificou o Brasil para a Olimpíada de Sydney em 2000. Ele fez um jogo maravilhoso contra a Argentina no pré-olímpico em São Caetano. Foi lá e fez, sei lá, 8 aces seguidos e colocou o Brasil no jogo, tal, não sei o quê. Foi um jogo incrível e o cara foi cortado. E aí, como é Foi que tá a cabeça cortado. dele e tal, né? Tipo, esses bastidores, assim. Então, assim, o que eu queria mesmo é de ser respeitado pela galera do vôlei, mas achar que é legal, achar que é bacana.
Hoje já está acontecendo das pessoas pedirem para ir, né? As pessoas falam assim, pô, eu quero ir. O assessor de imprensa fala assim, você não quer levar fulano para ver? Então isso me deixa muito, muito feliz, assim. É evidente que a gente quer sobreviver daquilo, né? E eu acho que é possível, assim, mas depende disso, assim, de se tornar uma referência, do crescimento, né, como público, assim, de audiência, assim, para você ter um crescimento, assim. Mas é um trabalho difícil, vocês sabem muito bem como é difícil Uhum. marcar, até online é difícil, assim, né? Até online é Então, difícil. Até Imagina online é difícil, é pessoalmente, verdade. meu Deus. Imagina em pessoa. não é fácil, assim. Então, de convencer, né, ter sequência. E também, são 3 variáveis, né? Tem que ter a minha disponibilidade, porque eu tenho que fazer outras coisas, senão não consigo sobreviver, né? O estúdio, porque também fazem outras coisas, e o entrevistado. Então, tem que bater 3 horários, assim, pra gente fazer. Então, Exatamente. acaba sendo muito difícil. Mas, assim, eu gosto de fazer. Eu acho que é o que vocês sentem, assim, o prazer de Pô, fazer, de bater papo maravilhoso, sobre cara. isso, assim, é muito gostoso, assim, Muito. A né? gente fala para todo mundo que é o nosso primeiro objetivo, não o principal, mas o primeiro é egoísta, porque a gente quer aprender com as pessoas e ouvir a história que É as isso. pessoas têm, né? E depois fazer isso gravando, que aí outras pessoas também podem aprender a mesma coisa que a gente aprende. É muito legal isso. Então, e a minha primeira experiência com isso foi justo, tipo, eu não lembro o ano, não vou lembrar o ano, mas eu tinha um quadro no Sport TV que chamava Sem Bloqueio, um quadro que eu criei, Sim, que era muito legal, que eu ia tipo, a gente ia com uma cadeira, 2 cadeiras, e com um pano verde, né, com um chroma key verde, para entrevistar as pessoas na quadra, os atletas. E eu entrevistei 36 atletas na primeira temporada, do masculino e do feminino. 35 choraram. 35 Cara, choraram. que Aí, sensacional. sabe aquele negócio? Eu falei assim, cara, eu acho que eu acho que eu consigo fazer as coisas que funcionar, acho que dá pra fazer, isso é legal. E é antigo, assim, né? Se você pegar na internet, tem a galera bem novinha e a galera jogando, né? A Jaque, o Bruninho, o William e tal. Acho que foi a primeira vez que o William falou sobre o acidente do pai dele e tal. E era muito legal, porque a gente vazava o croma verde mesmo, assim, no bastidores, em cenas, assim. E quando o cara tava falando, ao que tinha foto, a gente colocava meio como se fosse um pensamento, alguma coisa. Então foi muito bem produzido. E sem falar que a cadeira que era um charme, a cadeira era uma cadeira finlandesa lá que o pessoal de cenografia do Sport TV comprou, que era uma pastinha, assim, era uma pastinha, e daí você montava como se fosse meio que um Lego, assim, tal. E eu lembro que em uma das primeiras entrevistas a gente levou para entrevistar o André Hélio em Campinas, ele meu produtor montou a cadeira, o André Hélio sentou e caiu, ele tinha montado errado. Meu Deus, ele ficou desesperado. Imagina se ele quebra alguma coisa, ficar fora disso, liga por minha calma, não sei o que. E foi muito legal. E era um negócio que era muito rápido, assim. Eram 2, 3 minutos. Era um podcast de 2, 3 minutos no intervalo de um set para o outro. E era Uhum. muito legal, era muito bem feito. Assim. O quadro existe até hoje, assim. É o Sem Bloqueio, assim, né? Até queria que fosse o nome do podcast do Ataque da Defesa, mas não seria legal botar com o meu nome. Então, ali já me deu esse negócio de fazer. Mas respondendo a primeira pergunta, né, que é onde eu quero chegar, cara, eu quero que o podcast seja referência para quem gosta de vôlei, para a galera do vôlei mesmo, né, para o nicho vôlei, assim, para nossa bolha do vôlei, e que seja referência para quem está chegando, assim, para entender como funciona, né? A gente tem um quadro lá do coach, do Paulo Barros, para ter isso. Assim. É claro que a gente quer amplificar a quantidade de conteúdo, mas isso demanda de possibilidades. Mas, assim, eu estou muito feliz com os resultados. Não é fácil crescer, assim, né? Se você faz um negócio de futebol, você chega nesse número de piscar de olhos, porque é outra coisa. Mas eu entendo que as pessoas vêm, e as pessoas do vôlei vêm. Então, isso me deixa muito feliz. legal. Não, e é muito, muito legal mesmo, cara. Você tá de parabéns, porque eu sou muito fã. E você até teve o Paulinho Milagres como co-host Sim. uma vez, Aham. durante a Olimpíada, né? Paulinho, que é amigão meu. Ele citou a gente algumas vezes lá. Um grande abraço, Paulinho, que é um amigão. Ele e o Luizão estão lá no Peru agora, fazendo lá no Alianza Lima lá. E qual foi, cita aí um ou dois episódios marcantes dessa sua história no Ataque e Defesa? Cara, o da Valesca acho que é o mais marcante. É Eu lembro verdade. como É, discutir isso, né? Porque ela foi um dia antes de falecer, Uhum. né? E é a maior repercussão que teve no podcast. A gente teve 2 booms, né? Que foi esse da Valesca, porque ela faleceu no dia seguinte da entrevista, né? Uhum. E é o arquivo histórico, né? A última entrevista Sem dúvida. dela, e onde ela fala de tudo, apesar dela ter um documentário sobre ela. Uhum.
E a gente teve o boom de transmitir o jogo da Jaqueline, a volta da Jaqueline e tal. Foi a primeira vez que eu narrei alguma coisa, né? Nunca tinha narrado. Então. Foi um boom que deu boas visualizações, no comentário da Edis. Mas como a essência do canal é o podcast, é o da Valesco. Não tem como eu comparar com os outros por tudo que aconteceu. Assim. Foi muito difícil a sequência, assim, porque na época eu gravava, no dia que ia sair, né, eu entrava no meu story e falava assim, hoje vai subir lá no Ataque de Defesa, no canal do YouTube, é uma entrevista para Valesca. E eu gravei essa chamada às 9 da noite. Né? Amanhã, às 6 da tarde, ia subir, sei lá, algo do tipo assim. E vim para casa. Né? E vim para casa. Ela já tinha falecido na hora que eu subi. Então, o meu negócio tá... E eu falo assim, eu peguei uma das histórias, né? Ela falou, você sabia que o Bernardinho salvou a vida da Valesca? Porque ela estava no Japão e engasgou com uma bala. Não, você vai ver essa história no podcast. Bom, eu vim para casa e fui falar com a minha namorada, no telefone, e ela falou assim, pô, tô muito mal, porque um primo meu se matou agora. Faleceu e tal, se jogou no prédio, Mato Grosso, tal. No mesmo instante. Daí eu desliguei e tal, falei, nossa, e olhei meu celular lotado de mensagem. A galera do olho me falando que tinha acontecido com isso. Aí nesse dia, foi no dia... Eu gravei com ela no dia 20 de setembro, no dia 21 de setembro aconteceu, né, o falecimento dela, e no dia 22 era o primeiro ano de aniversário de morte do meu pai. Então, no dia 21 de setembro, eu não dormi. Né? Eu tinha acordado cedo aquele dia, eu fiquei 24 horas em claro, porque daí eu virei fonte, eu dei entrevista para todos os canais, todos os sites, né, rádios, me ligaram a madrugada inteira para falar sobre o fato, sobre o que aconteceu e tal. E eu não consegui dormir, porque eu entrei naquele looping assim, por que eu não vi algo, por que eu não perguntei algo? Na minha cabeça tinha eu me despedindo dela do elevador do prédio. Tchau, beijo, não sei o que, tal, eu aviso quando sair, tal, tal, tal. E ela desceu e eu falei assim, por que eu não desci, né? Por que eu não desci e falei alguma coisa? Porque ela falou muito de saúde mental, eu devia ter perguntado alguma coisa, mas você teve algum problema? Porque eu não percebi, porque ela é uma mulher incrível, né? Ela é uma mulher incrível mesmo, assim, de chamar a atenção, inteligente, né? Eu lembro que eu perguntei para ela assim, mas para você o que é ser chique? Ela falou, ser chique é ser educado. Acho chique. Não, e é verdade, né? Porque é elegante e tal. E aí eu fiquei mal, assim, porque a gente tirou umas fotos durante a entrevista e tal, e eu encaminhei para ela. E ela visualizou no dia, sabe? Tipo, poucas horas, eu mandei às 3 horas da tarde, assim. Ela visualizou, né? Mandei as fotos. Então eu fiquei muito nessa loucura, assim, de o que eu poderia ter feito, por que eu não vi, por que eu não vi, por que eu não vi e tal. Então eu não consegui dormir, porque eu dormi só no outro dia, enfim. E eu acho que só me acalmei que daí, na semana seguinte a gente entrevistou a Virna e um terapeuta, um psicanalista, né, psiquiatra e tal, para falar sobre o que tinha acontecido. E a Virna estava igual a mim, assim. Ela tava assim, não dormia, eu me sentindo culpado. Tá? Aí o psicanalista falou assim, vocês estão sentindo o luto, né, independentemente da proximidade, é um luto e tal, e vocês estão sentindo também a impotência, tipo, a vontade de fazer algo e não poder fazer nada. Né? Tipo, vocês não têm culpa nem responsabilidade. Mas foi uma pancada. Assim, né? Apesar de ter feito, né, o canal ter crescido, né, as visualizações foram muito grandes, né, as emissoras pegaram trechos e publicaram, né, mostraram a gente, foi uma forma de divulgação, né, mas é uma divulgação que a gente não queria que tivesse. Claro, né? não, sem dúvida. Estava sendo assim, por todo, né, por tudo que aconteceu, acabou sendo a entrevista mais marcante, sim. Mas com certeza foi uma bela homenagem que você fez ela em vida ainda, que acabou sendo um registro histórico aí de uma... Eu ficava pensando assim, se ela já estava com isso em mente, sabe? E se ela escolheu, né? Não, acho que eu vou lá. Mas, de certa forma, foi uma escolha, né? Tipo, de alguma forma divina, tal, seja como você acredita, né? Foi uma escolha. Isso aí. Bom, Ale, a gente tem uma parte do nosso podcast aqui que acho que o nome você conhece muito bem. Então a gente tem uma série de 11 perguntas e respostas 11 perguntas, perdão, que a gente faz para todos os nossos convidados e você vai participar aqui do nosso quadro Ataque e Defesa. Aê! Aê! Ataque e Defesa, vamos lá.
Então vamos embora. Tá preparado? Já tô com a manchete pronta, pode vir. Boa. Então, vamos lá. Nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Acho que o nascimento da minha filha, acho que é extremamente marcante, assim, é um amor que não tem como explicar. Eu sempre tive a vontade de ser pai e acho que me transformou, assim, como eu acho que eu fiquei mais perseverante, assim. Uhum. Eu sempre digo que a gente tem que ter um objetivo na vida e alguém que nos empurre, né? Algo que nos coloque para frente, assim. Então, o que a gente quer na vida, né? Resumidamente, assim, a gente quer dar orgulho para os pais, né? E ser orgulho dos filhos, né? Então, Maravilhoso. acho que começou a buscar isso, assim, querer ser orgulho para minha filha, ser referência, assim, né? Ela é uma menina incrível, incrível, assim, né? Não podia imaginar que ela fosse tão incrível, assim. Então, acho que me mudou, assim. Ela é uma pessoinha que me coloca para frente, assim, em tudo que eu faço. Impressionante. E aquele vídeo que você postou dela assistindo Exato. aquela matéria de É, você treinando com a seleção foi Aquela matéria foi incrível, cara. espetacular, cara. Incrível, muito Espetacular. legal. muito legal. É muito legal. Cara, assim, isso é incrível porque ela nunca quis. Eu já perguntei assim, mas às vezes ela não gostava de competir, né? Ela gostava de brincar de vôlei, mas jogar, tal, né? Porque tipo assim, quando ela era mais novinha, assim, a ganhar e perder era uma coisa que não entrava na cabeça dela, assim. Uhum. E daí começou a jogar, acho que as amiguinhas começaram a entrar na escola de vôlei, ela despertou isso, de querer fazer vôlei e tal. E eu acho que a mãe dela começou a falar, "Oh, mas seu pai jogou, você tem grande chance de jogar, fazer isso." Daí eu falei assim, eu nunca tinha contado, não tinha mostrado, ela sabia que eu tinha jogado, eu não sabia direito, né, quanto jogador eu fui e tal. E é muito legal, né? Ela escuta, né? Você treinou com a seleção. Ela, né? Ela tava É, bem eu aqui, vi. assim. Nossa, E ela tava espetacular, assim, cara. assim, como Muito assim? bom. Como assim? Ela se emociona, assim. É isso. Cara, muito Muito bom. legal, muito legal. Vamos lá, próxima pergunta, Lê. Quais são os seus livros e podcasts preferidos ou livros que você indica pra gente, podcast que você indica pra gente, o que que você tá lendo agora, ouvindo agora? Não, o ataque e defesa 7 point. Vou ser sincero, né? Esses podcasts, assim. E eu tava falando, né? Eu costumo, né, correr na esteira escutando um podcast de crimes, assim, sabe? Crimes históricos que não foram desvendados, que ninguém sabe, misteriosos, tal, meio que suspense, assim, que são em séries, assim. Então eu escuto, tipo, cada episódio tem 30 minutos, dá o tempo da minha corrida certinho, daí assim, eu tenho uma outra motivação para correr, eu junto nisso. É o Em Pauta que eu escuto, né, da Renata Alpert, na Globo, assim, porque eu acho que tem as explicações das notícias do dia, acabo escutando. Apesar de fazer o podcast, né, que eu tento fazer com 1 hora, eu não gosto do podcast muito longo, porque eu acabo parando no meio, porque você parar para ver 1 hora, mais de 1 hora, assim, eu acho que acaba cansando, e depois você já vê outra coisa, né? Você já vê outra coisa. Uhum. Mas são esses que eu mais ouço, assim. E os de crime não tem muito um nome, assim, eu dou uma pesquisada, assim, crime Uhum. tal, crime isso aqui, sabe? Aí eu vou escutar. E livros, cara, assim, eu tenho uma bíblia de cabeceira, assim, né? Quando eu abro ali, tem os salmos que eu gosto, assim. Eu tô numa vibe meio que política, assim, então eu acabei de ler, na verdade, eu tenho um Kindle, né? Eu acabei de baixar a Revolução dos Bichos para ler de novo e tal, né? Orson Welles. Clássico. Orson Welles? Agora eu posso ter falado, mas acho que é Orson Welles. Dá um Google aí para não falar o nome errado, vou até pesquisar aqui. E é muito legal, né? Assim, o livro é muito bacana, é muito bem escrito. Assim. Eu gosto muito de biografias e tal, e gosto muito de ficção. Eu estava lendo A Origem, do do Código da Vinci, é Dan alguma coisa? Eu tô Dan bom de Brown. memória. Dan Dan Brown. Brown. Dan Brown. A Origem, que eu acho que é o último livro dele, se não for o último, só que eu perdi o livro dentro do avião. Deixei aqui naquele bolsão e acabei perdendo e não consegui retomar. Né? Me frustrei, daí eu falei assim, não, vou só de Kindle agora para lugar, que é mais fácil de guardar. Tal, e tá apreciando. Então, mas é esses, assim, Para quem tá assistindo a gente, a Revolução dos Bichos é George Orwell. George Orwell. George É Orwell. isso. É isso, é É, isso. boa. Eu confundi só um pouco.
E é bem legal, assim, vale a pena. Então, eu até peguei uma lista de livros assim, mais políticos para ler, né? Eu acabei agora, esse fim de semana. A gente vai começar um outro, tem uns livros em sequência para entender, assim, para poder dar mais opinião, tal, entender o que mais está acontecendo no mundo, tá? Esse polarizamento, assim, essa polarização, né? Se a gente está do lado certo mesmo, ou se do meu lado eu posso confrontar ou explicar alguma coisa para o outro lado. Acho que é mais por aí. Legal, muito bom. Boa. Ale, você tem algum mentor? Quem são os seus mentores aí no jornalismo, no voleibol? Alguém que participou da sua história aí como essa figura? Cara, assim, eu não acho que sejam mentores, né? Acho que, né, porque eu perdi o contato com essas pessoas, né? Uhum. Perdi o contato, eu digo assim, eu não estou todo dia, toda semana, né, fazendo uma mentoria e tal. Uhum, uhum. Mas as referências são as mesmas para praticamente todo mundo, né? Acho que o Bernardes, o Roberto, o Weber, né? São três caras, assim, que impressionante. O Kira ali, acho que faz um trabalho incrível. Pô, eu entrevistei o Kira na pandemia, pelo Zoom, né? Daí eu mandava pra galera do Maravilhoso. vôlei, eu falava assim, eu tô mal de amigo no Zoom, e mandava foto, assim, do print, né? Eu tô meio mal de amigo, os caras, você tá de Muito brincadeira bom. e tal. Um cara super legal, assim. Gente boa pra caramba. No jornalismo, assim, a vida do jornalista, na minha função de repórter, que é de contar histórias, né? Né, a gente tenta ver um mundo enquadrado em imagens, em frases, né? Para fazer a conexão da história, porque às vezes a imagem está lá já contando aquilo e você não precisa descrever aquela imagem, você tem que usar um texto, né? Uma narração que aquilo represente muito mais, né? Então, eu sempre cito Pedro Bassampa, que para mim é o melhor jornalista na questão de interpretar a imagem com o texto. Isso me fascina muito, é um cara que tem muita referência. Inclusive, eu tenho um vídeo, num Grand Prix na Tailândia, eu faço uma brincadeira com bastante de vôlei, que eu pego a bola de vôlei, dou um toque para cima, dou um passe, deixo a bola quicar nas minhas costas, volta para mim, eu dou um toque para cima e vou fazendo essa brincadeira, esse exercício. Eu faço o desafio com ele, ó, faz isso. E ele tenta fazer, é muito engraçado. Eu vou mandar para vocês aí, não sei se vai Manda, dar tempo, manda. Mara, mas eu que vou é ver se eu legal. acho que é muito Beleza. legal. Assim, na época do Snapchat, tal, que tava bombando, eu fiz isso aí. E o Bassan consegue fazer isso com uma delicadeza, com uma genialidade, assim. Um texto dele, né, uma matéria dele, é uma matéria sobre um cara, um senhor, assim, tipo, um senhor, tipo um engenheiro civil, tal, pedindo emprego no Farol, entregando currículo no Farol, né? E o cara, e as pessoas não abrem muito vídeos, né? Dá uma baixadinha assim, com uma festinha assim, inicial, assim, e aí você vai ver falou assim, e pela janela uma fresta de esperança, ele entregando o vídeo para ele ter um emprego, assim. Então é muito significativo. Na Fórmula 1, o Fernando Alonso ganhou lá um grande prêmio de Monte Carlo, na Espanha e tal, e o rei Juan Carlos foi entregar o prêmio. Aí ele falou assim, hoje na Espanha o rei usa capacete, quem se curva é o o piloto que usa a coroa, né? E o Uhum. rei estava entregando, se abaixando, se curvando. Assim. Genial, assim. Sensacional. Pô, gênio. O Ernesto Palha, que é um cara muito talentoso, mas acho que até saiu da TV, ele não faz tanta coisa, mas tem uma matéria, sabe aquela música do Ernesto nos convidou, ele mora no braço, do Adoniran Uhum, Barbosa uhum. e tal. Uhum. Essa matéria é genial, assim, porque eles encontraram o Ernesto, na matéria, na música ele fala Ernesto, e ele começa assim a matéria assim. O Ernesto, com a música, o Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Aí vem o Palha, assim, e mora mesmo, há 75 anos. Aí mostra o velhinho saindo da padaria com o pão assim, e vão entrevistar. E o velhinho Sensacional. putaço com a música, putaço, porque ele não fez samba nenhum, ele não convidou ninguém, era uma mentira tal. Aham. Aí, no final, assim, ele fala, o Palha fala assim, né, vem de uma entrevista, de uma sonora que a gente chama, né, uma declaração do Uhum. entrevistado, do Ernesto, né, falando que não fez nada disso e tal, isso aqui, daí ele fala assim, então agora a história está contada corretamente, que ninguém mais faça piada com o nosso nome, porque o Ernesto e o Aham. Ernesto, né, pô, é Sim. genial, assim, Pô, que é gênio. genial. E assim, isso é muito coisa. Eu não sei se o público todo percebe, né? Mas para quem é do meio, isso é muito, muito fantástico. Assim. Eu lembro uma vez que o Rinus Mitchell, que foi técnico da seleção holandesa,
74, 78, foi um gênio do Nossa, é futebol. holandês, Tá? é. Aí eu estava em casa com meu pai, assim, assistindo o Esporte Espetacular, e entrou um comentarista e falou assim que o Vinicius Mitchell tinha dado ao futebol o sabor de uma fruta e a cara de uma brincadeira de criança. E eu falei, meu Deus, que genial que esse cara falou agora, que maravilhoso e tal. Você entendeu, Felipe? Que é a laranja, A laranja mecânica e laranja o carrossel mecânica holandês. Ele e o fez essa carrossel. É. comparação. Exatamente. Eu perguntei, meu pai, Cara, não entendi. Meu pai falou assim, não entendi nada. Não tem a ver fruta com futebol. Né? Tipo assim, a sutileza. sutileza. Então, isso é muito legal quando você consegue enxergar, né? Ver, você também se vê com esse horário, assim, é maravilhoso. Então, o Bassan, para mim, é o rei Espetacular. disso, é o Giba do jornalismo. Porra, Muito bom, espetacular. muito bom. Ale, então vamos lá, próxima pergunta. Na verdade, são duas em uma. Eu vou responder mais rápido. Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo do esporte, o que seria e o que é esporte para você? O esporte, para mim, esporte para mim aqui no Brasil é uma grande mola propulsora social, que vai te fazer um cidadão ou vai te fazer um grande atleta. E não importa o que é que você chega. O esporte te ensina tanta coisa, tanta coisa. Quando eu fiz a minha primeira entrevista de emprego para trabalhar lá na TV, para ser apresentador e tal, o diretor me perguntou, mas por que você acha que você pode trabalhar aqui? Eu falei assim, cara, porque eu vivi em equipe a vida inteira. Eu sei como trabalhar em equipe, eu sei como liderar um time, eu fui capitão na maioria das equipes que eu trabalhei e tal. O vôlei te ensina a ser insistente, né, resiliente, né, o esporte, né? E nada no mundo é mais gostoso do que o sabor da vida. Nada. Não existe. Você ganhar alguma coisa é incrível, indescritível. E eu posso até carregar para outros objetivos, né? Eu quero passar num concurso, você estuda, que seria o treino, chega lá e se ganha, né? Você passa. Não tem. Você venceu. Isso é. E o esporte dá né, a questão do coletivo, desse objetivo coletivo conquistado, né? E eu trago isso até para o esporte individual, porque você está nadando ali sozinho, mas tem muita gente por trás ali. Tá? O futebol, né? A gente brinca assim, o futebol não é 11 contra 11, 33 contra 33. E tem toda uma equipe disciplinar. E, cara, é impressionante, né? Só você ver os vídeos da conquista do Botafogo da Libertadores do fim de semana. Como a emoção é absurda, né, dos torcedores. Então é indescritível. O esporte para mim significa isso, assim, a possibilidade de você se desenvolver como ser humano, né, socialmente você poder ter uma ascensão e ser um cidadão. E não é clichê, né? Apesar de ser muito repetitivo, né? Que o esporte pode te transformar no cidadão. Você não precisa ser somente um atleta, você pode levar isso para a vida. E o que eu mudaria, e eu sempre falo isso lá no podcast, você deve ter ouvido falar, eu queria que o esporte brasileiro tivesse mais cara de esporte americano. Entenda, na formação. A questão da educação está mais atrelada ao esporte. E eu acho que é super possível. Eu não consigo imaginar uma escola particular não conseguir dar 10 bolsas para 10 atletas sei lá, de ginástica artística ou para 5 atletas sei lá, de natação, sabe? Não consigo, não entra na minha cabeça que isso não seria possível. E acho que tem que existir uma vontade política para isso ser feito e isso se tornar obrigação para que, né, a escola vire a base junto com o clube, pode ser patrocinado com o clube, um acordo com o clube. Quando eu jogava no Banespa, eu estudava num colégio que só tinha atleta praticamente, que a gente jogava Copa da NAP, Copa Itaú, não sei o quê. Você E era estudou no incrível. Tabajara? Tabajara, Espírito Tabajara. Era Que é ali maravilhoso baita isso. né? Maravilhoso. Pô, brincadeira, né? Era um negócio absurdo. Não, Tinha um time no Banespa, aí depois eu joguei no Objetivo, eu estudei no Objetivo da Paulista, que era a galera da Pirelli. Aí, tipo, era um negócio incrível, assim. Mas eu legal. digo assim, porque é na escola que as coisas acontecem. Não, Sem dúvida. hoje os atletas não são descobertos mais na escola, o técnico tem que pegar na rua, esse cara é alto, vou chamar pro coro, sabe? Então, acho que tinha que ter isso, né, uma essência. Assim. Claro que culturalmente tem coisas diferentes, mas é possível. As universidades estão aí, né? Eu joguei a UBRA, a Unisul, sei lá, Unimap, lembra do basquete, da Unimap, da Paula, lá do Piracicaba? Uhum, É Piracicaba. possível, cara. Tem que ter um incentivo fiscal para isso, um incentivo político para isso que aconteça. Assim. Porque eu acho que o governo, né, o Estado, ele tem que investir na base, na criação da base.
O adulto o profissional tem que ser incentivo privado. Claro, se tiver iniciativa privada junto, ele vai ajudar muito. Mas você não pode ficar esperando, porque eles querem divulgação da marca. E aí não vai ter mídia ali na base, né? Aí ninguém vai mostrar um campeonato mirim na Globo, às 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, que costuma passar o vôlei, por exemplo. Então, acho que essa cultura eu queria que mudasse no esporte. Fosse mais parecido com a cultura dos Estados Unidos, onde existe essa questão do esporte ser uma mola propulsora social, né, de poder conquistar coisas, né? Por exemplo, né, muito. O Lucas fala isso, que 20 a 30% só da população americana chega à universidade, porque é muito caro. E o esporte é uma possibilidade de fazer isso. Então, eles investem muito na criança desde pequeno praticando esporte para poder chegar na universidade. Aqui poderia ser muito mais fácil chegar nesse. A gente vê muita gente que não consegue chegar na faculdade. Se atrelar a educação ao esporte, a gente pode se tornar uma potência esportiva, vai ter mais gente praticando, vai ter mais cidadãos que estavam. E eu acho que era isso que eu queria que mudasse. E a gente assina embaixo umas 300 vezes, porque a gente vive essa realidade há muitos anos. Então, o Peter na categoria de base e eu no universitário. Então, a gente vive isso todos os dias e concorda 1 milhão%. Ale, agora indo para uma parte um pouquinho mais pessoal, você tem algum arrependimento? Milhões. Eu já milhões. Eu lembro que passava aquele o Faustão lá, aquele arquivo confidencial. Toma aqui, Ô, louco, bicho! Ô, louco, você se meu. arrepende de alguma coisa? Ele não arrepende de nada. Pô, arrepende de muita coisa. Várias escolhas, comportamentos. Às vezes eu falei alguma coisa que errada, não devia ter falado. Decisões, falta de coragem para falar alguma coisa. Um milhão de coisas. Um milhão de coisas. Eu acho que eu aprendo cada vez que eu me arrependo. Assim, devia ter feito aquilo, devia ter aceitado aquilo, devia ter ficado calado naquilo, sabe? Muitas coisas. Decisões profissionais, decisões pessoais, relacionamentos, várias coisas. Eu acho que é normal, acho que, né? Acho que é normal você perceber isso. E não tem nenhuma coisa específica para falar, sei lá. Eu fui para Bahia agora e escolhi um hotel errado. Mudar de hotel no meio da coisa. Porque, eu fui pelo preço, não olhei lá na avaliações de viajantes, né, no TripAdvisor, estava vendendo mal. Vendendo mal, tive que, né, sair, porque não estava legal. Daí eu fui para um outro hotel que estava falando assim, muito bacana, foi uma baita experiência. Tá? Por exemplo, esse tipo de coisa, assim, sabe? Sim, Me arrepender das pequenas coisas maiores. Acho que faz pois é. parte da evolução. Então vamos virar a moeda então agora. Qual que é o teu maior orgulho? Que mais te orgulha? Cara, eu acho que eu me orgulho da minha filha, do meu relacionamento atual, assim, encontrei uma mulher que é fantástica, assim, muito, muito, muito bacana, assim, que um relacionamento, às vezes, quando você está mal, parece que você é contra um contra o outro, né? Parece que você está contra, quer dizer, você não está caminhando junto. E parece que é isso hoje, assim, que eu estou caminhando junto, os meus objetivos, várias conexões, né, assim. E da minha filha, assim, eu estou falando assim, ela é uma menina iluminada, assim, ela é diferente, assim, ela é diferente, assim. Vou te contar só um episódio, né? A gente viu, né, do vídeo do vôlei e tal. Na escola, a professora me chamou, assim, ela era menorzinha, de 5, 6 anos. Assim. A professora falou assim, olha, eu queria ter a maturidade da sua filha. O nome da minha filha é Isabel, tá? Motivos óbvios, né? E daí eu falei, legal, mas por que ela fez? Aqui na turma dela, estava tendo uma dificuldade de socialização com dois alunos. E ela foi extremamente importante para fazer essa socialização. Os alunos não estavam chegando perto, e ela, não, ela queria essa barreira. Aí uma aluna era deficiente, o outro era não. E, cara, e ela é totalmente além dessas coisas. Assim, entende que tem que ser diferente. E isso me deixa muito orgulhoso. Assim. Ela era menor, hein? Menor. Uma outra professora, uma série mais baixa, ela falou assim, sua filha é incrível. E ela passou mal aqui, vomitou na roupa. Vomitou, sujou a roupa dela. E a molequinha ficou tirando sarro dela, o molequinho mais velho. Sujou, vomitou e tal. Ela parou na frente do moleque e falou assim, você nunca vomitou? Não, você nunca vomitou? Você sabe que é normal as pessoas passam mal, vomitam?
Eu podia até explicar para você, mas não vou perder meu tempo. Vai trocando de roupa e voltando aqui. Que Cara, inteligência menina, 5 emocional, anos. velho. Cara, É isso, inteligência emocional. sensacional. Essa é a parte. Então, assim, eu sei que ela tem 10 anos hoje, ela, né, vai passar por um monte de coisa, pode mudar na adolescência e tal, mas, poxa, a menina que ela é hoje é incrível, incrível. Assim. Que Legal. sensacional. Parabéns por ser um Parabéns. paizão e ter, ser Não um. é, cara, eu falo assim que eu não tenho muita culpa, não, cara. Não é muita responsabilidade, é coisa dela, assim. Não, mas você tem, É sim. incrível, assim. Legal. Muito legal. Ale, agora indo mais pessoal ainda, alguma coisa que Meu Deus. ninguém sabe que o Ale Oliveira, Que não sabe que o quê? que ninguém sabe que o Ale Oliveira, alguma coisa aí que ninguém saiba ou que poucas pessoas saibam. Eu participei do Passa e Repassa com o Gugu. Isso aí tem algum Caraca! registro disso? É YouTube? Não tem, cara, porque Puta. foi muito tempo. Eu tenho uma fita em VHS que eu tenho que transformar para prestar, para fazer Deve o ser TBT, sabe? Sensacional. Vocês espetacular. não estão preparados para esse TBT. E Ixi, mostrar o no Torta na Cara. ia ser muito bom. Que Passa e legal. repassa com o Gugu. Espetacular. Muito Muito bom. bom. Ale, completa a frase então para mim. Família é? O bem mais valioso que a gente tem. Simples e poderoso, muito bom. Agora, Ale, a gente tem uma pergunta nova aqui, hein, que você vai ser o primeiro a responder Ah, legal. no nosso Qual é o Ataque e Defesa. Um Legal. pouco de medo, um pouco de medo. O que você gostaria que te perguntassem? Você que é um grande entrevistador, o que você gostaria que te perguntassem? Então, eu já estou até emocionado, já, porque no podcast, né, eu sempre pergunto assim, o que o vôlei é na sua vida? Uhum. E nunca me perguntaram. Então, poderia ser uma pergunta. Espero que numa próxima vez vocês façam para eu ter essa. Não, eu vou fazer agora. Não, eu vou fazer agora. Eu vou quebrar o protocolo e vou fazer agora. O que é o vôlei na sua vida? Cara, assim, todo mundo que vai lá e fala assim, o vôlei é vida, o vôlei é tudo, né? O Horácio de Leu, o técnico de Campinas, ele se emocionou, assim, ele só respondeu uma frase. O vôlei é vida. E como eu estava falando assim da importância do esporte transformar as pessoas, o vôlei transformou a minha vida. Eu consegui fazer jornalismo por causa do vôlei, eu estava naquele lugar, né, eu consegui todos os caminhos que eu transitei foram por causa do voleibol, foram por causa do esporte. Então, é a coisa que eu mais respeito na vida é o vôlei, assim. Respeito a bola, a quadra, a rede, sabe, o ambiente, o vestiário. Claro que quando você está jogando profissionalmente, talvez você não entenda aquilo como importante, assim. Mas quando eu parei, assim, e eu fiz essa pergunta do que o vôlei é na sua vida, eu perguntava assim para as pessoas no Sem Bloqueio lá do Sport TV, que as pessoas choravam, falavam assim, qual o maior orgulho que você tem por ser jogador de vôlei, sabe? E é tão forte isso, assim, que quando você está jogando, você não para pensar isso, quando alguém te pergunta isso, e você se choca. E eu só fui me dar conta quando eu parei, assim, de quanto que o vôlei movimentou minha vida. Eu cheguei na Globo por causa do vôlei, porque eu comentava, por ter jogado vôlei. E eu não fui, assim, né, do mundo, mas eu juntei uma coisa com a outra. Fazia uma boa parte de comunicação, né, tinha uma boa cara no vídeo, tinha uma boa voz e tal. Mas foi o vôlei que me levou. Eu cheguei até o vôlei, né? E eu acho que eu sou conhecido muito assim como jornalista do vôlei, que fazia as coberturas do vôlei. Então, o vôlei, é, fora a minha filha, né, a minha atual namorada, assim, é o grande amor da minha vida. É o grande amor da minha vida, assim, que me ensinou coisas assim que só os pais te ensinam, assim, de insistir naquilo, de repetir aquilo, de viver aquilo, de sentir, né, de ter vôlei correndo nas veias, de sofrer que você perdeu, mas vibrar muito com a alegria da vitória, assim. Eu sempre fui um atleta que vibrava muito, eu carrego isso até hoje, assim. Eu acho que qualquer coisa que aconteça na sua vida de positivo, você tem que comemorar, sabe? Tem que abre um vinho para comemorar, nem que seja sozinho. Você tem que sentir aquilo, você tem que fazer aquilo acontecer. Isso foi o esporte que me deu, foi o vôlei que me deu. Eu tenho as marcas do esporte, né? Eu fiz 4 cirurgias, né?
são duas paradas, duas cirurgias ao mesmo tempo. Eu fiz pé e joelho no mesmo dia e ombro e pé no mesmo dia, porque foram resquícios do vôlei. Então as marcas estão em mim, assim, são as histórias, né? E os amigos, cara, né, que você faz, são amigos para a vida inteira. Eu tenho grupos aqui do WhatsApp. Eu encontrei um amigo que jogou infanto comigo esse fim de semana, que a nora dele está fazendo medicina esportiva e me contratou para ser o mestre de cerimônias Que do legal. simpósio de medicina esportiva. E eu encontrei ele lá, tal, assim. São amigos para a vida, assim. Eu tive um amigo, o nome dele é Thierry. Ele jogou infanto comigo no Banespa, em 88 e 89. E ele faleceu de câncer de bexiga. E eu não consegui encontrar com ele antes, mas eu consegui falar com ele antes, mas ele nem sabia, porque ele não contou. E ele falou assim, cara, a gente precisa se encontrar, a gente precisa se ver, porque o nosso caráter foi formado na mesma época. O vôlei, o esporte formou meu caráter. Assim. Então, é um esporte que eu devo muito, assim, o canal, o podcast, toda vez que eu, né, venho aqui para falar de vôlei, assim, é meio que pagar uma mensalidade daquele mundo. Espetacular. Uau. Que legal, cara. Mic drop. Ale, a gente tá nesse projeto aqui já há um tempo e tá muito legal fazer, como a gente falou no começo, a gente aprende pra caramba, ouve um monte de história, faz novos amigos e a gente quer fazer esse projeto crescer, né? Como todo podcast, a gente quer fazer o projeto crescer. E a gente conta com a ajuda dos nossos convidados. Então, você já falou algumas pessoas aqui, mas indica pra gente 2 pessoas pra gente ter um bate-papo como esse. Cara, eu vou pegar dois segmentos, né? Como vocês falaram de histórias e tal. Cara, vocês têm que trazer o Vini. O Vini é muito engraçado, assim. Acho que vale muito, assim. E o outro é o Mauro Graça. O Mauro Graça está nos Estados Maurinho. Unidos. E, cara, o Mauro, ele tá como professor aí de uma universidade técnica e tal. E ele tá, e eu vi ele no Facebook, né? Ele falando assim, ó, ele falou em 3 idiomas, falou espanhol, inglês, português, assim. Eu achei genial. Ele falou assim, ó, eu sou técnico de voleibol há tantos anos, tenho experiência, hoje eu estou nos Estados Unidos. Se você tem alguma dúvida de como dar treino, de como fazer, fala comigo, eu estou aberto a isso. Cara, eu achei assim uma generalidade absurda, assim, Não, absurda, Maurinho é assim. gente boa pra caramba. E, Porra. pô, vai entrar, né, casar aí no que vocês fazem de mais legal, assim. Eu entro em contato com ele, eu tenho certeza que ele vai topar, vocês estão pertinho mesmo. Capaz de fazer até juntos. Não sei em que cidade que ele tá. Mas, Ele cara, tá é em um papo. Dallas. Ah, ele Ele tá em mora em Dallas. Dallas, no Texas. Eu fui técnico da filha dele, da Carol. Ah, eu ia falar que a filha dele estava jogando. E ela É, parou? Ela era parou. levantadora? Ela era ponteira. Puta, mas era baixinha, Toca né? craque, 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 craque. Foi MVP da nossa conferência no ano que ela jogou no último ano dela. E ela jogava muito vôlei de praia também. Fui Pô, técnico dela na quadra e na praia. que top. Gente, porra, fera. E o Maurinho também, gente fina demais. Conto com ele direto aí Muito, nos muito. torneios. O Mauro, ele entendia o que a necessidade da imprensa estar junto, assim, sabe? Um cara Uhum. super acessível, assim. E continua acessível. Isso aí. Boa. Ale, a gente tem basicamente aqui, a maioria da nossa audiência são técnicos de voleibol que vêm aqui para buscar informação, para aprender, para ouvir as histórias, claro, para se relacionar com tudo que a gente fala aqui, desde o cara da base lá do interior da cidadezinha pequena até técnicos olímpicos, atletas, entusiastas do esporte. E você, como é um cara que entende muito tanto de voleibol como de comunicação, deixa um recado aí para essa galera toda. Poxa, continue estudando, cara. Continue estudando, assim. Conhecimento nunca é demais. Nunca enche essa garrafa de conhecimento. Procura, divida experiência. É, esse negócio que o Maurinho faz assim é muito bacana, assim, você tem acesso a pessoas incríveis e às vezes, né, você tem uma ideia e você está meio tímido de fazer, de realizá-la, né? Sei lá, vou inventar aqui uma jogada, né? Vou inventar aqui uma jogada, que o cara sai da 6, bate na 3 e vai e volta para 2, sei lá. Cara, você tem que dividir isso, tentar isso, Paulo. E a melhor forma é isso, é conversando com outros técnicos, conversando com pessoas de formação, procurar, olhar, assistir muito jogo, assim, escutar, né? Cara, é a melhor coisa. E sabe o que é o mais bacana? Se você é técnico, você tá nessa, assim, é porque você gosta disso.
Cara, então você vai estar se divertindo. Tá se divertindo. Você imagina você bater um papo com o Doug Bill. Você pode fazer isso, sei lá. O Josenildo está aí super acessível, né? O Mauro, É. né? Cara, vocês que têm uma experiência universitária, como é que é trabalhar com um cara dessa idade? As gerações estão mudando, né? Então você tem que vir trabalhar com isso. Inteligência emocional, cara, é conhecimento nunca é demais. Você pode, não vou usar na quadra, mas você vai usar na sua cozinha, sei lá, você vai usar de alguma forma. Minha dica mesmo, você continue buscando, continue aprendendo, continue indo atrás de sabedoria, assim, de fazer o negócio acontecer. E, cara, você vai aprender, você vai usar isso alguma hora. É evidente que sim, você está no negócio, você quer fazer sucesso, você quer fazer funcionar, você quer viver daquilo, você quer ganhar dinheiro com aquilo, eu entendo. Então você tem que estar. Porque eu não acredito em sorte, né? Sorte para mim é loteria. Né? Assim, vou escolher 6 números aqui, pô, sorte. Mas o resto tem que estar preparado para a oportunidade. E preparado só vem com a repetição, com o treino. O treino do técnico é conhecimento. Tem que buscar isso. Assim. E a oportunidade pode surgir. Numa dessa aí, você conhece um cara, quer trabalhar lá com fulano? É assim que começa. Né? Eu estou falando assim, oportunidades iniciais. Né? Treine, estude, faz bem, vão te ajudar a crescer absurdamente, tenho certeza disso. E quem tá vendo aqui, quem tá nos vendo pelo YouTube, tá vendo o sorrisão que tá no nosso rosto aqui. A E gente essa é a quase não nossa fala pra maior galera bandeira. estudar, né? Essa é a nossa maior bandeira. Parece que até que a gente combinou com a Lei. E essa frase, cara, eu anotei aqui e grifei ela. O treino do técnico é o conhecimento. Anotei a mesma coisa, Cara, que exatamente. espetáculo! E Isso aí vai virar um mantra pra mim. Cara, Ale, muito obrigado por destinar esse tempo aqui pra gente, cara. Eu sei que você tem um novo trabalho aí começando agora e, pô, sua agenda super corrida e você tirou essas 2 horinhas para conversar com a gente aqui e foi espetacular, cara. Parabéns por tudo que você já construiu na sua história como atleta de voleibol, como jornalista, como podcaster, né? A gente que tem essas algumas coisas em comum aí na nossa vida. E você é uma grande referência pra gente, cara. De verdade, de verdade. A gente assiste o seu podcast e a gente tira muitas ideias e muitas inspirações de lá. E que o Ataque e Defesa, podcast Ataque e Defesa, tenha vida longa. E a gente deseja só as melhores coisas para você, que você tenha muito sucesso aí em todas as suas empreitadas. Obrigado mesmo por essa honra, meu amigo. Obrigado. já devem ter te dito isso, mas eu acho que eu vou dizer de novo. Se você já ouviu, vai ouvir mais uma vez. Ale Oliveira, voleibol, jornalismo, comunicação, essa é um conjunto assim que tá tudo no mesmo. Não dá pra falar hoje em dia de comunicação em vôlei, especialmente em vôlei, sem lembrar de você, cara. Eh Verdade. eh, Fala de voleibol, vai cobrir, né, a tua passagem pela televisão e agora na internet, eh, falar de voleibol, eu ouço a tua voz comentando o jogo ou entrevistando alguém, eh, e isso, cara, deixa a marca, sabe? Então, a tua trajetória, e você contou um pouquinho pra gente hoje, de batalha, né, e de tudo que o esporte trouxe pra você, e você transmite isso pra gente quando a gente, eh, vê você falando e no ataque e defesa, a maneira como você conduz o teu podcast, cara, é brilhante, é brilhante. Então, eu só queria te agradecer por tudo que você já fez pelo nosso esporte, através da tua profissão, pela tua história linda como atleta também, que levou você aonde você chegou, né. E que, cara, que você tenha muita saúde para cuidar da tua filha e da tua família, para conseguir desenvolver novos projetos, para ter mais sucesso, para atingir mais gente, porque nós precisamos. Nós somos apaixonados por esporte, a gente quer que pessoas competentes como você, consigam transmitir e fazer o esporte crescer mais. Tem cada profissional que trabalha com esporte, né, na sua área, ajuda a crescer um pouquinho. E quem está na comunicação ali, a gente vê na televisão, vê na internet, na tela, ouve no celular, qualquer que seja o aparelho que a gente esteja, né, tendo contato com o esporte, a gente precisa que os profissionais da comunicação façam isso com amor, com dedicação e com competência, e isso você faz com maestria, cara. Desejo para você muito, muito,
muito sucesso, muita felicidade, muitas conquistas, dinheirinho no bolso para poder fazer o que precisa ser feito, né? Para ter tranquilidade, para poder fazer o que você ama com tranquilidade. Cara, muito obrigado. Precisando da gente aqui do Set Point Podcast, a gente tá por aqui, meu. Bom, poxa, muito legal, cara. Muito legal ouvir isso, assim, é combustível mesmo, assim. Eu carrego uma frase, né, duas palavras, né, que viram juntas numa frase, que é gratidão e respeito na vida. Ter gratidão pelas pessoas que passaram na sua vida e respeito pelas pessoas que te ajudaram, né? Todas as pessoas que estão envolvidas nas coisas que vocês fazem, que você faz. E eu acho que vocês estão envolvidos, né? Vocês estão acompanhando e tal, e é muito bacana ouvir isso, assim. Eu entrevistei nesse simpósio que eu apresentei, né, de medicina esportiva, tinham 4 atletas lá, né, Fabiana Moura e tal, um menino de basquete chamado Turcão, um cara Alex, que é um paralímpico que levanta supino, recordista mundial, foi assaltado, tomou 2 tiros, ficou paraplégico, virou a vida dele para ser atleta, e só se com isso, assim. E tinha um cara que não é nem um atleta profissional, ele é um atleta amador, né? O nome dele é Hugo Farias, e ele está no livro dos recordes, porque ele correu 366 maratonas em 365 dias, né? É um negócio absurdo, assim, né? A resiliência, a vontade, a perseverança e o foco, né? E o lema dele, acho que vale como um lema para a gente, assim, né? Que é nunca é tarde para escrever a nossa história. Então, assim, o meu recado final aqui é que continuem escrevendo, né? Deixem as linhas aí abertas, a caneta na mão, o lápis na mão, para escrever a história. É o que vocês estão fazendo, é escrever a história de vocês, é o que vocês estão praticando, exercendo, é isso. Então, continue escrevendo a história de vocês, que ela está só começando, e nunca é tarde para começar. Muitíssimo obrigado mesmo, assim, de coração, se vocês precisarem de mim, estou à disposição. Peço desculpas se eu demorei para responder a mensagem, estava meio enrolado, mas não é, geralmente eu respondo bem rápido, foi só um incidente, assim, de ocasião. E todo sucesso do mundo para vocês. Quando estiverem em São Paulo, pô, me avisem, vocês vão no podcast lá da entrevista. Estarei aí a semana que vem. Então vamos marcar, então. Vamos marcar. Será um grande prazer. Ale, muito obrigado mesmo. A gente fica aqui por esse episódio muito legal. Nossa, que quanta história bacana, quanto insight legal. Então, curtam, compartilhem, façam esse episódio chegar a muito mais gente que é necessária essa mensagem do Ale. E se você quiser vir para os Estados Unidos, faça como muitas pessoas já fizeram e entre em contato com o Lucas Negrin, nosso parceiro, Lucas Negrin lá da Nexus Next. O QR Code ficou na tela aí o episódio inteiro, então acessa e entre em contato, fala que você viu a mensagem lá no Ataque e Defesa do Ale, aqui no Set Point Podcast, que o Lucas Negrin vai te dar uma atenção especialíssima. Isso aí. Galera, curte, compartilha, vai lá no YouTube, deixa um comentário, deixa um like no canal e não se esqueça de voltar para conferir o próximo. Valeu! É isso aí, galera. Valeu, até o próximo!